Bem-vindos e bem-vindas ao Quintal da Nossa Casa, o podcast do Instituto Nossa Casa, onde a gente debate, conversa, desabafa, conta história sobre um monte de temática diferente. É um prazer receber você aqui. Se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube e curta esse nosso vídeo, esse nosso podcast. A gente sempre traz assuntos muito interessantes, apimentados, polêmicos, com muita opinião, muita informação, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô com duas convidadas, três convidados e uma co-apresentadora comigo, é tudo meio que misturado ao mesmo tempo, e a gente vai falar de um assunto delicado, importante, que faz parte da vivência de muitas famílias, arrisco dizer, todas. É um pensamento que fica lá no fundo da nossa cabeça, que a gente provavelmente tem medo de falar sobre ele, tem medo de admitir que ele existe e tem medo de trazer para a mesa. Então a gente está trazendo aqui para a nossa mesa, dentro do nosso estúdio, onde a gente está aqui agora, o estúdio do podcast e a mesa do quintal da nossa casa. Meu nome é Rafael Bonfim, eu sou um dos fundadores do Instituto Nossa Casa, eu sou um homem branco, estou usando uma camisa azul, uma jaqueta meio creme, meio bege, uso óculos, estou de barba e sou uma pessoa com paralisia cerebral. Estou aqui sentado na minha cadeira de rodas e eu convido as nossas convidadas de hoje para falar sobre a culpa é da mãe quando a gente fala sobre crianças com deficiência, que nasceram com deficiência, ou nesse caso com paralisia cerebral. De quem é a culpa? A mãe tem culpa? Para debater essa temática, eu estou com a Débora Chalfun, a Marina Junqueira e a Marina Brandão. Eu vou convidar vocês agora para cada uma se apresentar, fazer a sua audiodescrição e a gente começa esse debate tão importante, tão delicado e tão fundamental. Olá a todos, eu sou Débora, sou mãe da Cecília, que tem paralisia cerebral, eu sou pediatra, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, pele branca, eu tô com uma blusa vermelha, um casaco preto e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Olá a todos, meu nome é Marina, sou uma mulher com a pele branca, cabelo castanho, um pouco longo, e estou vestindo uma blusa branca e um casaco preto. E é uma alegria estar aqui com esses três amigos, que a gente tem construído aí tantas coisas incríveis juntos, e é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Meu nome é Marina Brandão, eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos claros. Eu estou vestindo uma blusa vinho e um casaco preto para seguir junto com as minhas três amigas. Rafael, por favor, da próxima vez, traga um casaco preto. Eu tenho que estar de preto. Isso. Eu sou professora do curso de terapia ocupacional da UFMG e também sou membro do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação também nessa universidade. A culpa é da mãe, então eu sou também a mãe do Léo. Segue? Olha, então para a gente dar o pontapé inicial para esse debate, eu já trago aqui para a nossa discussão que eu não faço ideia se a minha mãe teve esse sentimento ou não. Eu nunca perguntei para ela, ela nunca me contou, nunca esteve nem nas entrelinhas. Então, da minha história pessoal, eu não sei como que isso rondou a minha casa. Com certeza, minha mãe já deve ter conversado sobre isso com meu pai, já deve ter conversado sobre isso em terapia, já deve ter falado sobre isso com as terapeutas que me atenderam. Com certeza absoluta foi um conflito dela, mas olha só que interessante, é um assunto tão não discutido e tão evitado que nem comigo a minha mãe falou sobre isso. Eu realmente não sei se ela tentou afastar isso da cabeça dela ou se ela resolveu isso ao longo do tempo. Que eu, com paralisia cerebral, não preciso nem dizer, eu nasci prematuro de 6 meses. Então eu realmente não sei se minha mãe trouxe esses conflitos de o que será que eu não fiz? Ou o que será que eu fiz que provocou
esse acontecimento, né? Então, acho que para a gente começar, para quem não conhece, acabou de chegar, não tem materialidade dessa temática, acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, né, Marina? E comentar rapidamente o que é uma paralisia cerebral e como que ela pode chegar na vida de alguém, e aí a gente faz essa conexão da mãe com essa temática. Vamos lá? Vamos lá, então, a nossa casa aí foi um lugar preparado, né, para a gente falar abertamente sobre a deficiência física mais comum da infância, que é a paralisia cerebral, né? Muitas vezes aí acontece sem uma causa definida e, enquanto profissional da saúde, como a gente vê o quanto a gente pode cair nesse lugar se a gente não tiver muito atento, né? Só queria trazer um exemplo. Eu também sou mãe de 3 crianças, né? Da Nicole, da Luísa e do Léo. E quanto isso, essa questão da culpa permeia já qualquer maternidade. E aí, claro que é muito intensificada numa potência aí que a gente não consegue descrever quando se tem algo, quando se tem uma deficiência envolvida, né? Então, a gente vê isso diariamente, as mães trazem isso, essa dor, né? Muito frequentemente, enquanto profissional da saúde, como a gente tem que estar muito acordado para isso, para numa anamnese você não tendenciar já isso, né? Você está ali buscando causas, você quer descobrir, né? E aí, como isso tem que ser delicado? Quando a gente está falando da paralisia cerebral, né? E quando a gente está formando os alunos ou a gente vai ler sobre paralisia cerebral, a primeira coisa são as causas. As causas. Olha As só. causas da paralisia cerebral. E aí vem causas ou seja, anteriores à criança nascer, no período do parto, né? Entre a finalização da gestação e o parto, e as causas pós-natais. Quem está junto da criança nesses 3 momentos? A mãe, né? A mãe. Causas peri e pós. Dos 3 primeiros anos de vida. Quem é o primeiro elemento? E aí a gente já começa a pensar nessa construção de se então é uma condição de saúde e algo deu errado quando a gente está relacionando a causa, eu já estou implicando a mãe antes, durante e logo depois. Eu, assim, como mãe, né, como médica, assim, com várias amigas também, né, que já passaram. No caso da minha filha, da Cecília, ela tem paralisia cerebral por conta de uma asfixia no nascimento. Então, faltou oxigênio no nascimento e aí levou uma lesão cerebral, por isso que ela tem paralisia cerebral. Mas eu tenho amigas que têm filhos prematuros, que, então, ou seja, foi uma causa antes do nascimento, né, nasceu mais cedo, e amigas com causas depois do nascimento. E isso acontece, todas elas falam que se sentem culpadas. Se sentem culpadas porque elas mesmas se colocam essa culpa, mas também porque a sociedade acaba trazendo essa culpa nas nossas costas. Então, eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, né? Mães de crianças prematuras. Todo mundo pergunta, quase todo mundo pergunta: você trabalhou muito na gravidez? Você fez muito esforço na sua gravidez? Tentando achar uma causa que levou a criança a nascer prematura. Entendeu? Então, é quase inevitável perguntar o que você fez na sua gravidez que ele nasceu prematuro. No caso meu, né? Eu ouço sempre também. Você não percebeu que estava acontecendo alguma coisa no nascimento? Ainda mais eu, por ser pediatra. Você não percebeu que estava acontecendo, né? O que aconteceu no nascimento dela? Estava fazendo meu próprio exame, né? Como se eu tivesse que perceber alguma alteração. Eu só tive filho uma vez, eu nunca passei por outro parto. Mesmo sabendo na teoria, é diferente você estar passando por aquilo, independente de ser mãe ou não, médica ou não. Então, indiretamente, assim, e olha que, sabe quem me pergunta muito isso? Pediatras, médicos me perguntam. Mas você não notou nada de diferente? Você não sentiu alguma coisa diferente? Você não, sabe? E a nossa obrigação, enquanto profissional da saúde, é entender, né, que se essa culpa, de certa forma, como a gente pode aliviar, né? Entender isso, que não tem, né, como a gente pode aliviar e não potencializar, né? Com as nossas próprias perguntas, com a nossa própria causa não pode investigação, ser né? achar o culpado. É isso. Sabe que me perguntaram várias vezes também? Por que você não fez uma cesárea? A criança de parto normal. Mas você quis um parto normal? Aí eu tenho que ficar me explicando. Mas, gente, o parto normal não é melhor para criança e para mãe? Eu já me vi numa situação de ter que explicar
me explicar por que eu tive parto normal, por que eu não percebi nada, por que... Você teimou, né, com parto normal. Não, e pior que Que assim, sabe que a perguntou fala assim, das pessoas. você tentou muito? Eu já ouvi tantas coisas, assim, você tentou demais um parto normal? Como se fosse assim, não tentei. Durou muito tempo o seu parto? Não durou. Assim, eu fico como se fosse uma culpada por aquilo. Sendo que, às vezes, é uma coisa inerente, assim, maior do que poderia acontecer, sabe assim? Não foi por minha culpa, sabe? Às vezes também não foi nem por culpa dos médicos. Muitas vezes a gente vê, no caso, quando acontece algo no parto, acaba sendo um erro médico, ou, né, uma imprudência, uma imperícia, um erro. Falha no sistema de saúde, Para para o sistema de poder acompanhar a saúde, gestante. várias causas, assim, no meu caso nem foi isso, mas... E também vejo, às vezes, mães de crianças com, né, que aconteceu algo depois, né, ou era uma síndrome rara, uma coisa que você não perceberia antes, e pessoas perguntando, mas você não percebeu o atraso nessa criança? Você não notou que ele não estava sustentando a cabeça? Você não notou que ele não estava É o tempo andando? todo, né? A gente está falando aqui de um momento do nascimento, mas a gente pode transferir isso ao longo, né, do crescimento, né? Quantas outras questões não vão surgindo? E aí, essa atenção total a quem está apoiando esse processo, né? Então, a gente tem aí a questão relacionada a encurtamentos, luxação de quadril, o quanto a sua abordagem como profissional da saúde pode ser extremamente invasiva, potencializando esse sentimento de culpa, né? Quando, na verdade, né, não tem essa relação, né? Então, acho que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Eu vejo essa lógica da culpa, né? E aí, pensando nessa trajetória até do que a gente já vem conversando juntos, né? A culpa pela decisão do parto. Então, a culpa pela causa. A culpa pelo diagnóstico. Você não percebeu, ou você está percebendo uma coisa e só você está arrumando pelo, né? Na casca de ovo, em ovo, esse tipo de coisa. Então, a culpa por achar que tem alguma coisa errada ou por não achar que tinha alguma coisa errada. A culpa por ter buscado tal intervenção ou por não ter buscado tal intervenção. A culpa por colocar na escola e não colocar na escola. A culpa por optar por determinado tipo de terapia ou optar por não ter terapia. A culpa Usar órtese, por não usar órtese. usar equipamentos, órteses ou não usar. A culpa por seguir as orientações e não viver a vida. A culpa por viver a vida e não seguir as orientações é sempre no assim, fio né? de e se fosse de outro jeito? E se vai desse jeito? E aí esse caminho do conhecimento técnico e científico, às vezes ele joga contra esse rolê. Sim. Que é sempre Né? se colocando como conhecedor, Isso. né? Então, eu E juiz. conheço e acabo sendo um juiz e eu tenho que buscar culpados, né? É. Então, o quanto a gente precisa urgentemente virar essa chave, né? Para um cuidado Mas acolhedor, né? muito mais acolhedor, de escuta realmente, né? Essa escuta ativa de... assim, acho que a gente consegue contribuir um pouquinho mais nesse processo, né? Então, a gente começa a trocar, né? Quem é o culpado... por outras falas tão necessárias, né, de entender de fato como a gente pode ajudar enquanto profissional da saúde, para daí realmente conseguirmos apoiar, né, essa criança e essa família, né, e essa mãe. Isso para mim só traduz o quanto que a gente não está preparado e a gente nem pensa na possibilidade da deficiência existir. Sim. Porque toda essa dinâmica de culpa que a Brandão acabou de trazer, ela sempre aponta para a mesma direção. O que você poderia ter feito, ou o que você poderia fazer para tirar isso dessa pessoa. Para que a deficiência não existisse mais e sobrasse só a pessoa. Sim. É tão engraçado, engraçado não é a melhor palavra, mas é curioso, que nos desejos ali, antes da criança vir, ninguém fala sobre isso. E se fala, vai bater na madeira. Para não acontecer de jeito nenhum. Para não dar errado. Não dar errado, não dar errado. Nascer com deficiência é porque alguma coisa deu errada. E é muito interessante pensar sobre isso, porque, de um lado, não deixa de ser verdade. Sim. Alguma coisa diferente aconteceu que saiu do percurso e foi inesperado. Não saiu como o esperado, ou planejado, ou o mais corriqueiro, digamos assim, né? Mas, por outro lado, já vem essa palavra. Aconteceu um erro.
Isso não deveria ter acontecido. Quando eu penso aí vocês podem me ajudar a tentar entender outras variáveis, né, da chegada de uma criança, outras coisas que podem acontecer que a gente já aprendeu a lidar com isso de uma maneira mais natural, que não tem esse peso todo, mas a deficiência é fatal. É algo que vocês também trouxeram muito bem, ainda é carregado durante os anos, né? Como é que você vai fazer para essa criança agora XPTO, etc, etc, etc. Então, como eu comentei, para mim só traduz esse tabu, que entra em contraste com outro cenário que a Brandão vive, que é de formação de profissionais, que vão atender crianças com deficiência. Se eu tenho pessoas com interesse em estar na área da saúde, em atender crianças com deficiência, que entendem que isso é possível, por que será que até a gente cai nessa armadilha do, poxa, que pena, né, que isso aconteceu? Por que vocês acham isso? Eu acho que é isso, assim, a forma que a gente por eu ser médica também, por eu estar nesse ambiente também, né, é sempre assim, a gente tem essa capacidade, o humano tem muito isso de querer achar um culpado por alguma coisa. E mesmo a gente sabendo, foi exatamente o que você falou, que tem coisas que, independente de ter um erro ou não, isso poderia acontecer, casos de síndromes genéticas e prematuridade, às vezes não é inerente a ninguém, sabe? E tudo pode acontecer, né? Se você está vivo, você pode acontecer alguma coisa. Mesmo a gente sabendo, a gente fica sempre tentando, e se fosse diferente, né? E acho que é mais até do ser humano, da forma que a gente foi ensinado, do que. Por isso que a gente tem que mudar. Porque é tão importante na formação acadêmica a gente falar sobre isso. E eu expor isso. Uma vez eu dei uma palestra no hospital que eu trabalho, e eu falei justamente isso, porque faz parte. Toda vez que você vai internar uma criança, ou você vai colher uma história da criança, você pergunta de diagnósticos, né? Então, vamos supor, minha filha tem paralisia cerebral. E você pergunta do nascimento. É muito normal na criança você perguntar do nascimento. E aí você pergunta, eu conto, ela foi uma asfixia no nascimento, faltou oxigênio, né? Aí quase sempre perguntam o que aconteceu, sabe? E as pessoas quase sempre jogam pra mim essa culpa. E quando eu contei pra eles, foi parto normal que você fez? Eu assim, contei, todo mundo me questionou, mas você fez um parto normal? Só de eu contar para as pessoas como é invasivo, como é ruim eu ouvir isso, a pessoa me culpando, todo mundo ficou assim, nossa, nunca pensei nisso. Então, às vezes, só de você contar, só de você falar sobre esse assunto, num ambiente de formação acadêmica, um ambiente hospitalar, é uma reflexão que você vai dando de tirar um pouco essa culpa da mãe. E é uma reflexão que tem que ser contínua. Né? Então, acho que eu entendo assim, existe essa armadilha para todos nós, né? Caímos enquanto seres humanos, a gente está vendo aí o quanto é comum, né? Buscar esses culpados, né? E a gente tem que estar muito atento, né, diariamente para esse nosso desenvolvimento, né, que é um desenvolvimento contínuo de falar, olha, existe uma armadilha, eu posso muito cair nisso de me colocar como o expert da situação e buscar culpados, e diariamente eu tenho que me lembrar das falas da Débora, de outras tantas falas potentes, né, para nos desenvolvermos enquanto ser humano para sair desse lugar. Eu acho que eu vejo que é um contato. E também, por exemplo, né, vamos lá, desculpa, assim, né, um exemplo em relação à luxação de quadril. Né? A minha filha tem um nível de paralisia cerebral nível 5 do GMFCS, ou seja, maior gravidade em relação à parte motora. A chance de uma criança de nível 5 ter uma luxação de quadril é muito alta. Tá. Então, assim, você concorda que a chance é de 90%, né? Você concorda, 90% das crianças que têm, igual a minha filha, vão luxar o quadril. Vai ser culpa só minha se ela luxar o quadril? Vai dar pra falar, você tem que fazer desse jeito, porque senão ela vai ter luxação de quadril. Ou vai dar pra falar, você usou parapódio? Então, assim, eu acho também… Você usou 2 horas de parapódio. Por outro lado, também é importante, sim, se falar de formas de prevenção. Claro. A gente, como profissional de saúde, é importante falar… Você concorda também o dilema do profissional de saúde? Não, você tem que tentar falar de forma de prevenção. Sim. Mas também sem jogar culpa na família. Sim. Isso então é difícil você falar. Você tem que colocar seu filho de pé por 1 hora todos os dias, senão seu filho vai luxar o quadril. Ou seja, se você não colocar ele de pé por 1 hora todos os dias, seu filho vai luxar o quadril. Ou seja, é culpa sua. Só que assim, tem coisas que vão luxar o quadril independente da sua culpa. Mas entendeu? Aí, o que eu percebo, né, na lógica da formação, até pra gente não ficar do bandido e do mocinho. Sim.
Mas também é importante, a gente não quer A gente colocar não o dedo fazer na, na cara. A culpa é sua, profissional. Porque você acabou de falar que é um dilema difícil. dilema. O que eu percebo? Eu acho que tem 2 pontos que são cruciais aí, pelo menos do ponto de vista de formação e ponto de vista de pesquisa. Então tá. Da formação. A nossa formação, ela vem transitando de um modelo de conhecimento exclusivo da condição de saúde, o que antes era colocado como doença, né? Do que deu errado, causa, etiologia. A gente vai para os livros médicos e vai causa, etiologia, tipos clínicos, tipos blá blá. Então, eu aprendo muito sobre, não é nem sobre a criança, eu aprendo muito sobre a paralisia cerebral enquanto uma condição de saúde. Eu ensino muito sobre isso e eu quero saber muito sobre isso. Beleza, já passamos desse momento e estamos transitando para a criança com paralisia cerebral. Então, já colocamos alguém nesse rolê. Mas ainda, os nossos cursos, as nossas formações, elas não incluem manejo de família, entendimento de família, entendimento da perspectiva de como essas pessoas vivem, de todas as questões que permeiam e como essa mãe, desde o parto ou anteriormente ao parto, se você, por exemplo, pensa numa malformação congênita, como essa mãe tem vivenciado este processo. Então, o que eu vejo que a gente está num processo de caminhar. Eu estou quase empurrando para poder resolver isso logo, mas assim, da gente perceber que na nossa formação, aí quando vai o profissional que quer trabalhar com criança, ouço muito isso dos alunos, adoro trabalhar com criança. Ai, mas nossa, o ruim de trabalhar com criança é a família, né? Tem que dar conta da família. Não só a família, só Aí as eu mães. falei assim, O pessoal reclama das mães. E aí a gente tá colocando das mães. E aí eu falei assim, joia, Robson Crusoe, vai lá e atende na ilha, né? Atende a criança sem a mãe, Isso. de preferência tira a guarda dela. Leva pra sua casa e bora, vai viver. Isso, vai ver. Vai viver a culpa. É. Você vê como é que é gostoso. É. E a segunda parte é o quanto que a gente às vezes coloca na culpa na mãe por algum procedimento que tecnicamente a gente considera mais adequado. Não estou julgando com ou sem boa evidência. Isso é para outro rolê, outra conversa. Mas assim, aquilo que eu julgo mais adequado, se aquilo não der certo, a culpa é da mãe. Ela não participou. Ela não fez. Ela não apostou no filho dela. Ou E às vezes essa mãe achou que ele ia fazer algo que não vai fazer. A culpa é dela também. Então, o extremo de ele não é capaz e o extremo de ele é muito capaz e não deu certo aquilo que eu fiz, a culpa é da mãe. E não é que a culpa é do terapeuta. Não tem culpa. Não tem culpado. É isso que a gente tem que É uma focar. troca, Conhecimento, né? tem um É isso que a gente tem que focar. conhecimento, tem um conhecimento técnico que foi feito para a maior parte das intervenções para um grupo de crianças, mas que não Que é foi heterogêneo, né? Que é muito, que é muito diverso. heterogêneo. Se você passar na paralisia cerebral, é um grupo muito diverso. Que é isso. papel. E que aí eu tenho aquilo que é efetivo, aquilo que não é efetivo para um grupo. Mas para que momento? Para quê? Para que horas? E isso é uma outra É questão, né? Porque é obrigação do profissional de saúde também trazer essas possibilidades, né? É para isso que a gente estuda. As né? possibilidades e as impossibilidades. As possibilidades e impossibilidades. Então, é nosso papel esse. Então, também, né? E com isso, ouvir o que faz sentido para cada um, né? Diante dessas informações, que é a informação técnica, né? A partir daí, entender o que faz sentido, o que não faz, e aí achar achar os melhores caminhos sem culpados, né? Então, estarmos juntos. unidos, né? E não, a gente falou aqui do mocinho e do vilão, é exatamente essa desconstrução, porque enquanto estivermos nesse lugar, a gente não conecta e aprende juntos, né? Então, quando você cria realmente essa relação de confiança que vem dessa construção diária, aí você sente que você está... E é uma relação de confiança e de informação. Eu brinco e falo assim, mas como que ela não quis fazer isso? Eu falo assim, ela não sentou numa sala de aula e estudou sobre determinado assunto técnico. E nem tem um curso de como ser uma boa mãe de uma criança com paralisia cerebral. Esse curso, se você quer vender, meu amigo, a gente denuncia. É, uma boa. Né? Aí é haters. mas nesse caminho de que a informação
do ponto de vista técnico e do ponto de vista da vivência, são duas coisas que são complementares. Mas não dá para depois você vir e falar assim, então tomamos a decisão e problema seu. Não. Você vai tomar a decisão final. Você quer ser centrado na família? Então você toma a decisão final. Vou ficar aqui assistindo. Se der problema, o problema é seu. Não. É você que decidiu. Foi você que Porque daí a decidiu. gente coloca mais uma carga. É né? mais, Então, mais um peso na Se a mochilinha. gente estiver falando de serviço centrado na família, sem estar fazendo a nossa parte, a gente coloca mais um peso na mochilinha dessa mãe. Sem né? Porque, assumir assim, as nossas E responsabilidades. assim, Mas- como mãe, Sim. como mãe, a área da reabilitação, existe uma infinidade, assim, de tratamentos, terapias, métodos, né? Você chega a um pai leigo, mesmo que não é leigo, porque eu mesmo na área da saúde eu fiquei perdida. Você chega lá com 1 milhão de terapias e tudo mais, e o que você vai fazer? Aí tem uma pessoa que fala que tal método vai ser maravilhoso, outra pessoa fala que outro método vai ser maravilhoso, e você quer ofertar o melhor para o seu filho. Você quer, se fosse possível, assim, olha, uma receita de bolo, se você fizer isso, seu filho vai andar. Você vai fazer religiosamente. Religiosamente. Entendeu? Só que não necessariamente se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, assim, infelizmente, na área da saúde não é assim. Nem sempre A mais B vai ser, entendeu? 1 mais 1 vai ser 2. Então, assim, e a gente quer sim um tratamento milagroso. Se você chegar pra mim e perguntar assim, né? Você queria que sua filha tivesse deficiência, tivesse paralisia cerebral? Eu vou falar, não. Mas seria mais simples pra mim, minha filha não ter paralisia cerebral. Assim, até uma coisa, sabe? Inegável isso. É inegável. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse Frente pra a você. todas as dificuldades vivenciadas nesse mundo. Sim. Agora, é diferente de dizer, você ama sua filha do jeito que ela é. Eu amo minha filha do tamanho pretinho que ela é. É sim, diferente. sim, tá? sim. Mas, sim, os pais querem buscar uma cura, querem buscar algo milagroso. Isso. Eu estaria mentindo aqui se eu não falasse. Isso é legítimo. Se existe um milagre aqui, existe uma coisa, um remédio. Você quer tomar um remédio pra sua filha pra ela poder andar? Eu quero. Tá. Tudo bem. Quero, tem tanto de lugar que ela não consegue ir na É cadeira de isso, rodas. vai facilitar minha vida, com certeza, tá? Mas assim, então, imagina um pai que quer fazer de tudo pro seu filho atingir o potencial máximo dele. E você encontra uma série de coisas, e você fica perdido. E aí por acaso, você decidiu fazer tal coisa. E aí a criança não atingiu o potencial máximo dela. Não porque você não investiu bem, porque você não seguiu tudo, porque às vezes a criança, o potencial máximo dela seria aqui, não lá em cima. Entendeu? E aí a culpa você vai falar, não, foi porque você fez tal método, esse método não é o melhor. Nossa, É. mas eu tinha te falado, pra que você fez isso? Ó, vamos sair um pouco do ambiente da reabilitação, porque a gente tá falando de várias coisas e tem gente que tá assistindo que caiu de paraquedas aqui agora e não faz ideia do que a gente tá falando. Mas pode ter alguém que é da família de uma mãe que teve uma criança com paralisia cerebral. Minha mãe passou por isso, eu imagino que você passa por isso, eu imagino que você já viu isso e você também de várias maneiras diferentes. Uma coisa que me chamou a atenção que eu não queria perder, quando a Má Junqueira estava comentando das dúvidas, né, das perguntas que fizeram para você e você falou da tua palestra, eu ouvi que uma pergunta que alguém faz para uma mãe, tentando entender o que aconteceu, na cabeça dessa pessoa, isso é uma forma de acolhimento. De tentar trazer para... É uma curiosidade É esquisita. uma curiosidade esquisita. Mas ela pode ter... Ai, nossa, que pena, né? Vamos tentar falar sobre isso. Sim. Tô falando sobre isso porque isso aconteceu muito na minha família. A gente muitas vezes esquece que o ambiente daquela criança tem o núcleo familiar e tem a família estendida. Que joga um monte de outras coisas ainda em cima dessa dinâmica, né? Sim. Tô falando de vó, de vô, de tio, de tia e todos os etc. E quando a gente fala sobre isso, eu queria que vocês comentassem um pouco desse equilíbrio, dessa acolhida, da gente entender que existe sim a curiosidade, existe sim a vontade de falar sobre isso, que pode ser saudável, mas passa a ser invasivo. E passa a ser delicado para a criança também em algum momento. Sim. Como que vocês percebem essa dinâmica da família estendida? Como que é isso para vocês? Bom, primeiro, assim, a gente já se culpa, né? Eu já sempre me culpei por tudo. Então, assim, primeira coisa, antes de qualquer pessoa colocar culpa, eu me culpava já por tudo. Eu pensava assim, por que eu não percebi que estava acontecendo alguma coisa no meu parto?
caramba, eu sou pediatra. Então, assim, primeiro eu me culpei, né? Então, eu me culpava muito por tudo. Por que eu decidi fazer um parto normal? Por que eu não fiz uma cesárea? Assim, primeiro as minhas culpas próprias, né? Depois vem a família também, querendo achar culpados. Minha família também tentou achar culpados, tentar falar... Me questionaram também, Débora, por que você não fez uma cesárea? Débora, sua bolsa rompeu cedo, por que você não... Por que você quis tentar um parto induzido? Meu parto foi induzido porque minha bolsa rompeu e eu não entrei em trabalho de parto. Depois, assim, é muito fácil tentar colocar o dedo depois que já aconteceu, né? Mas na hora ninguém falou nada. Quase perguntar por que você não fez seu próprio parto, né, Débora? Mas assim, muitas pessoas depois vêm perguntando isso, sendo que pra minha irmã, meu sobrinho nasceu 13 dias mais cedo antes da Cecília. Eles nasceram praticamente juntos. Ninguém perguntou isso pra minha irmã. Porque o dele não aconteceu nada. Não é? O dela deu tudo certo no parto dela. Então por que ninguém questionou por que ela não fez normal em vez de... Minha irmã fez cesárea. Por que ela não fez normal em vez de cesárea? Por que pra mim estão questionando? Isso é muito bom. Mas aí tem uma contextualização que a gente tem que entender do ato de maternar. Sim. E aí, sim, exatamente. E aí, assim, por exemplo, até de coisas invasivas, né? Por eu ser médica, as pessoas acham que eu tenho que saber tudo. E que eu não vou me importar, não vai sofrer eu falar sobre algo da Cecília. Uma vez o familiar me perguntou, Débora, qual a expectativa de vida da Cecília? Olha só. Eu sou mãe. Eu não quero saber qual assim, de verdade. Caramba. Eu não quero saber. Eu posso até estudar, eu posso ler sobre isso, mas assim, eu não quero pensar nisso. Eu respondi assim, eu espero que seja a mesma da sua filha. Eu Joga luto no Google. pra que seja a mesma da sua filha. Porque assim, cada vez mais a expectativa de vida de pessoas com deficiência tá, com paralisia cerebral, tá aumentando. Mas assim, você perguntaria pra uma outra mãe que o filho que não tem deficiência, qual a expectativa de vida do seu filho? Exatamente. Até quando você acha que ele vai? E aí, você acha que vai até quando, hein? Mas, Só que a pessoa não fez por mal. Eu conheço a pessoa. Sim, é sim, familiar. sim. Ela não fez por mal. Sabe por que ela me perguntou? Porque eu estudei área da saúde. E ela achou que por eu ser médica, eu estaria estudando. Já estudei sobre isso. Então, pra mim é fácil falar sobre isso. Não, não é fácil. Entendi. Não é fácil falar sobre uma coisa difícil. Nenhuma mãe quer falar sobre a morte de um filho. Ou sobre quando seu filho vai luxar um quadril. Ninguém quer falar sobre isso, assim. Então, eu acho também que a gente tem que... Tem coisas, assim, que eu não preciso nem falar, assim, sabe? Eu não tenho nem o que falar. Na hora eu fiquei assim... Cara, ela me perguntou isso de verdade. não, coisas que só o bom senso ajudaria. Eu acho que isso aí foi um bom senso. Mas assim, tem coisas que é difícil também pra alguém que seja da área da saúde. Uma mãe, independente da mãe dessa área da saúde ou não. Uma mãe de um adolescente, uma mãe de um adulto. Que você presume que tá bem resolvida com ela mesma. Porque até você se resolver, gente, não é fácil, não. Até você aceitar a deficiência, você aceitar que seu filho é diferente. Porque é isso, a sua mãe não te contou, nunca falou com você, porque eu também nunca falei com minha filha. Nunca falei pra Cecília, olha aqui, até eu aceitar a sua deficiência, eu sofri muito. Minha filha, eu falo pra ela que ela é maravilhosa do jeito que ela é. Eu falo pra minha filha que eu pedi pra Deus uma filha igual a ela. Ela não precisa saber que até eu chegar nesse... Que eu não pedi pra Deus uma filha igual a ela. Porque de verdade, quando eu tava grávida, eu não pedi pra Deus uma filha com deficiência. Sim. Eu tô sendo muito sincera aqui. E eu conto pra ela menino, agora uma menino, história... que vale a saúde. É isso, o que vale a saúde. E agora eu conto pra minha filha, pra ela entender... Quanto ela é amada do jeitinho que ela é, eu conto pra ela uma história, porque minha filha tá percebendo as diferenças dela. E agora eu comecei a contar pra ela uma historinha. Que ela estudou uma escola católica, e eu falo, filha... Eu conto uma história assim, sabia, quando você era na minha barriga, eu pedi pro Papai do Céu uma filhinha que fala com os olhos igual a você. E ele me deu você. Eu pedi uma filhinha que sorri e é muito feliz. E ele me deu você. Então assim, eu vou falando as características dela, pra ela entender. Porque não adianta só eu falar como ela é amada. Eu te amo do jeitinho que você é. É muito simples você falar isso pra uma criança. Mas ela tem que entender nos detalhes, no dia a dia. Então assim, eu vou mostrando pra ela como as diferenças dela pra mim são muito importantes. Entendi. E ela não precisa saber quanto eu sofri até aceitar todas as diferenças dela. Eu não quero que ela saiba disso. Sim. Talvez quando ela for Nesse adolescente... momento, né? Quando ela crescer, eu até posso contar pra ela. Minha filha foi muito difícil. Sim. Se um dia eu achar que vai ser importante pra ela. Mas agora, com 6 anos, ela não precisa saber. Ela tem que entender o quanto ela é importante do jeitinho que ela é. Eu acho que, eu tentando lembrar enquanto você tá falando, eu acho que eu nunca perguntei pra minha mãe. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta, porque... Que tudo bem, porque pra você não fez sentido perguntar. Mas uma associação que eu fiz aqui sobre essa coisa do maternar e até da família estendida, né? Então, eu também vivi a questão da influência da família estendida no ato de maternar. Eu falei assim, eu queria estar numa ilha, aí eu queria ser Robinson Crusoe, tipo, deixa eu entender. Aí eu tava pensando que a lógica de quando você tem um filho, a sensação que te dá é que você tá aprendendo a dirigir um carro que não parou.
Mas você é está num isso. processo de aprender. E qualquer filho, mãe, não só com deficiência. Pensando na mãe com deficiência, a sensação que eu tenho, e você pode falar que não é, e aí a gente fala, não, então não é, tá, gente? É que você está aprendendo a dirigir no centro da cidade, no horário de rush. É É isso. 6 horas da tarde, no centro de Belo Horizonte, de São Paulo ou do Rio. Um carro andando, as pessoas buzinando, as pessoas Ônibus do passando. lado. O ônibus E todo do mundo com lado. uma opinião pra e dar, todo mundo falando assim, mas por que você não chegou mais rápido? Ah, é. Por que você não fez outro caminho? Por que você não fez outro Por caminho? que você não veio de moto? Por que você atrasou? É. Não dava né? para ter vindo de avião? É. Não contratou isso. uma nave espacial? Essa sensação que eu tenho. Porque, assim, no meu processo de maternar, por vezes, a gente se sente invadida ou as pessoas são curiosas, né? Querendo ajudar, né? Mas, na lógica, eu acho que a tonalização do processo com a deficiência traz um tom, uma magnitude ou relações que são específicas sobre aquilo que a gente volta lá na causa. Agora você cuida. É. E Você inventou, que você quis ter filho. você quis ter filho, você Ah, tava nossa, sujeitos chega lá. até nesse ponto, né? Ah, mas isso aí Não, com mas- qualquer mãe. mas você não Qualquer queria maternidade. não ter filho. Se você reclama. Eu, como pediatra, no consultório, eu vejo assim, as pessoas falam muito isso. A mãe tá exausta, cansada, que a criança não dorme, né? É difícil beber e tudo mais. E fala, mas você não queria ter filho? Você tá reclamando do Olha quê? que bênção de Deus. Você Que recebeu e benção, você tem um tá- filho, não reclama não, minha filha. Ou então também, por exemplo, até voltando até na temática em relação à mãe de criança com deficiência, é meio que inevitável a gente comparar uma criança com outra. E pela paralisia cerebral ser tão diversa, é difícil você não olhar pro lado, você não vê o filho da fulana. E aí você se sente culpado. Ainda mais com a internet hoje em dia, com as redes sociais. Prognóstico, Sim. né? Por que meu filho não tá fazendo o que o outro tá fazendo? Eu queria isso. ouvir a Marina falando um pouco sobre isso também, essa comparação de criança para criança. Como que você percebe isso? Eu acho que, assim, a paralisia cerebral, a gente está falando de 5 diferentes níveis funcionais, né? Então, é amplamente diverso e eu acho que essa comparação, ela é natural. E aí, acho que, né, esse foi um dos motivos de diversos materiais da nossa casa, nessa tentativa de trazer uma informação para acolher, né? Porque quando a gente entende também, né, eu acho que um primeiro passo é esse entendimento. Eu até ia falar um pouco sobre isso. Eu tenho algumas famílias que me trazem, que divulgaram as animações, que têm fácil entendimento, para diversos grupos de familiares, né? Legal. Até para trazer esse aspecto. Olha só, a gente tem 5 diferentes níveis funcionais. Vamos entender, porque a família também fica, né? Ah, mas você está fazendo fisioterapia, mas não está andando, né? E essa pressão só vai aumentando, né? Então, Por que você colocou o menino na esteira? O menino que eu fui pegar meu filho na terapia e vi o outro fazendo esteira. Por que ele não tá na esteira? aquela A mãe tem o família. direito Sim. de querer, gente. A mãe tem direito. E Mas a gente geralmente tem o a dever de mãe, explicar. né? Geralmente a mãe que está mais presente no processo de reabilitação, né? Se ela está num serviço que está mais voltado para a família, ela tem já essas informações. Então você minimiza, auxiliando, né, com a informação, mais um familiar que não está presente, né? Sim, ele porque não eu tenho tá, tanto, ele não está consultório com porta envolvido, fechada. né? E não só isso, gente. Eu tô falando porque eu fui uma mãe muito presente nos primeiros anos de vida da Cília. Eu ia pra todas as terapias. E eu sentia assim, se eu não fosse na terapia, eu estava presente, assim, eu me culpava. Eu estava exausta, às vezes a Cília não dormia bem. Mas ia eu e meu marido juntos. Porque a gente sentia que a gente tinha que estar participando. E à medida que a criança vai crescendo, a sua vida vai voltando a andar. Porque eu parei a minha vida muito, né? Pra cuidar da Cecília e tudo mais. E depois a vida vai voltando a andar. E você vai cansando também, tá, gente? De estar na terapia. Sim. Porque assim, tem vida tem vezes que eu tô voltar. trabalhando, então assim, tem vezes que eu não tô na terapia porque eu tô trabalhando. E tem vezes que eu não tô lá porque eu tô cansada. Eu já senti que assim, E esse eu é o estar aqui não vai mudar mais momento muita que você coisa. teria o eu vou respiro respirar. do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Sabe, eu quero respirar um pouco, assim. Então, quantas mães, amigas minhas de criança até mais velhas, falam, não, esse aqui é o momento que eu tenho pra ir fazer o mercado. Ou então, cara, eu vou ler uma revista, eu vou ler um livro, eu fico na sala de espera porque eu quero. Que é o momento que eu tenho de ler meu livro. De não fazer nada. Eu já Ou fico com a essa é criança a o hora dia que eu tenho inteiro. pra trabalhar. Pra trabalhar, entendeu? Então, assim, também tem isso, gente. Às vezes, a gente fala que a família não tá lá, mas também
É difícil também estar lá o tempo todo, sabe, assim, na terapia. Eu acho importante, sim, a família saber o que é. Assim, achei fundamental eu entender o que é a reabilitação. Eu entender o que é o processo terapêutico da minha filha. Construir não só amizade, mas uma confiança com os terapeutas da minha filha. Porque hoje em dia, que eu quase não vou mais na terapia da minha filha, eu consigo conversar com os terapeutas e entender o que está acontecendo. Porque eu confio neles. Entendeu? Então, assim, eu acho importante eu ter ido, sim, ter participado muito. E agora que eu não participo muito, eu discuto com eles. Eu entendo, olha, em casa tá sendo assim. Como tá sendo aí? Vocês abriram aqui uma discussão que é pós o que a gente falou até agora de uma maneira bem natural, assim. Então a gente já entendeu que no começo é uma carga muito pesada, é uma busca por informação de maneira incessante, é uma culpa muito complexa de lidar e ela existe, é natural que ela venha, mas tem a ver com tudo que a gente já também comentou sobre a tragédia que é ter uma deficiência na família. É algo que ninguém quer, ninguém deseja, ninguém espera e vem. E pode vir, né? E a gente nunca ventila esse assunto. Mas é muito interessante quando a Débora comenta que existe, então, uma outra etapa da vida que é mais pra frente, mas ela chega e atendendo tanto os adolescentes, acho que você tem muita materialidade disso, que é ok, não vou falar com tanta displicência assim, mas é algo que aconteceu, vai permanecer na nossa história e a vida vai continuar. Isso. Chega um momento que esse ciclo inicial termina, a criança cresce um pouco, vai adquirindo mais conhecimento dela mesma, mais autonomia, mais possibilidades, vai fazendo mais perguntas, e aí a vida se ajeita da maneira que for. Então, queria que vocês falassem um pouco mais desses dois pontos. O primeiro, super importante que vocês trouxeram, o tempo de descanso do pai, da mãe, da família e tal, e esse equilíbrio entre meu tempo sozinha, que eu não preciso estar lá o tempo todo, que eu não quero estar ali o tempo todo. E, ok, vamos então começar a olhar como vai ser conviver com essa deficiência durante toda a sua vida. O que é importante focar a partir de agora? Para você chegar onde? Como que é essa transição, que eu acho que é uma transição até de aceitação, não é? Eu acho, é aceitação. De acomodação dessa característica. Como que vocês percebem isso? Eu acho que é isso, é aceitação, né? Você vai aceitar aquele processo, se adaptar, né, ao diagnóstico. E é isso, você passa por várias fases até você chegar Sim. na adaptação do diagnóstico. E a culpa também vai, e tem tanto quanto a aceitação, a culpa também tem momentos que vai fazendo isso, né? Tem momento que eu tô mais culpada, tem momento que eu tô menos culpada. Então, por exemplo, se eu trabalho muito, eu me sinto culpada que eu tô menos com a minha filha. Se eu trabalho menos, eu tô me sentindo culpada porque eu tô produzindo menos, eu tô trazendo menos dinheiro para casa. Então, também assim, é uma constante também de culpas aí que vão ao longo da vida da criança e da família vai acontecendo, né? E eu acho que em relação ao descanso, isso é muito importante a mãe entender, que é a principal que se sente culpada, entender o quanto esse tempo dela, o tempo dela também reconhecer que ela precisa de um tempo só dela, que ela tá se sentindo culpada, que ela tá sobrecarregada, principalmente às vezes, entendeu? Então é isso, de entender o quanto que eu preciso me cuidar também, mas não assim, autocuidado é importante, mas que nem ela falou. Vai ali numa oficina de maquiagem, cuidamos da mãe. Mas assim, isso, assim, autocuidado é importante, mas você deu tempo pra essa mãe conseguir ter um autocuidado? Sabe? Consigo. Essa mãe tem um milhão de tarefas, um milhão de coisas, um monte de culpas que colocam nas costas dela. Como é que ela vai conseguir ter um autocuidado real, sabe? Assim, ela vai estar ali. Às vezes você vai, então vou te dar uma massagem. Ela às vezes tá lá com a cabeça a mil. Porque não consegue relaxar. Porque, caramba, quanta coisa ela não ticou da listinha dela. Poxa, eu não botei de pé, eu não fiz dever de casa. Quantas coisas, assim, é isso. No final do dia tem 1 milhão de culpas na nossa cabeça. Né? Então, assim, eu acho que é a gente também entender que não vai dar conta de tudo. Eu comecei a me sentir menos culpada quando eu deixei vários pratinhos caírem, porque eu falei, não vou dar conta. Porque enquanto você fica achando que você vai dar conta de tudo e não delega algumas funções, é isso. Você vai estar sempre eternamente com uma culpa de que não deu conta. Porque é muita coisa para ser feita. Terapeutas colocam uma demanda muito grande. A escola coloca uma demanda muito grande. A sociedade e a família colocam uma culpa muito grande. Então, assim, em relação à mãe, é o pai. O pai, se ele faz tal coisa, ele é um pai maravilhoso.
Se a mãe faz aquela coisa, é uma mãe. É E obrigação. se ela não fez, ela é uma péssima mãe. Por que Sim. você deixou o pai fazendo? Sim. A culpa é sua. Então é isso. Se o pai fez errado, mas você deixou ele fazer? Até sim. Até se quando sim. o pai tá fazendo e ele fez errado, é culpa da mãe. Estamos falando de 2 adultos. Entendeu? Então, assim. é. E aí, meu marido é um marido maravilhoso. Meu marido é realmente uma pessoa maravilhosa, um marido maravilhoso, mas assim, todo mundo. Nossa, ele é um pai maravilhoso porque ele faz isso. E eu fazendo a mesma coisa que ele, eu sou só uma mãe. Quantas mães eu conheço, não digo nem eu, porque muita gente fica me elogiando, mas eu digo assim: quantas mães eu conheço que fazem a mesma coisa que meu marido faz e elas são uma mãe. Entendeu? Então, assim. No Dia das Mães, ela ganha uma massagem e a gente fala que a gente tá cuidando. Então assim, eu acho que a sociedade em si tem que realmente tentar trabalhar pra diminuir essa culpa da mãe, entendeu? Porque culpar, a gente se culpa. A gente já se faz a gente tá com o chicote na mão sempre já, sabe? Então, eu acho que o principal, o que os terapeutas podem fazer? Estar atentos a esse tema, né? Ouvir. Em primeiro lugar, ouvir. E também né? mostrar pra ela que tá tudo bem não dar conta de tudo. Sim, sim. Porque imagina, minha filha faz várias terapias. Terapia ocupacional, físio, fono, um montão de coisa. Imagina que cada terapeuta passa um dever de casa, passa uma tarefa pra gente. Gente que é professoral, né? Um dever de casa. Não, mas é porque é isso, Meu assim, por aluno. exemplo, não é bem dever, mas a gente chama de dever de Senhor. casa, mas é uma orientação, tá? Uma orientação. Dever de casa. É ficar de pé todo dia 1 hora. Aí a Theo fala que a gente tem que fazer. Se cada um passa uma coisa, ainda tem a tarefa de casa da escola. Eu acho, Não Débora, cabe em 24 horas. Se a E mais a minha gente- vida. é. Mas eu como profissional, eu como pessoa, eu como mulher, não cabe. Enquanto profissionais, né, a primeira coisa é entender isso, né? Entender essa dinâmica, né? Compreender. A gente não vai ter, né, nenhuma solução, porque isso é absolutamente individual. Mas eu acho que quando uma equipe realmente se organiza e busca estar centrado na família, você começa a dar os primeiros passos. Então, por exemplo, uma equipe sintonizada, né, que se conversa antes, para daí você trazer a família junto para ver o que faz sentido, para depois ver uma rotina, por exemplo. Entender essa rotina com muito cuidado. Se colocar nesse lugar que absolutamente você não entende sobre aquele dia a dia. Né? São caminhos, né, que a gente vai minimizando um pouco os nossos erros. Porque nós iremos cometer erros, né, enquanto profissionais da saúde. Mas eu acho que é uma busca por minimizar esses erros. E isso só vai acontecer quando a gente estiver fazendo a nossa parte enquanto profissional, de trazer a informação, de compartilhar a informação e realmente estar ouvindo e acolhendo e entendendo, Não é né, deixar de compartilhar. essa família, né? Não, é porque às vezes a gente falando isso, a gente fala que tá dando muita informação pra família, a família fica perdida. Eu não quero que as pessoas parem de compartilhar a informação. Não, porque é assim que a gente A vai informação Mas vai se o muito nado importante. for um melhorar. pouquinho mais sincronizado, Isso. se o nado A fosse gente um ajudaria bocadinho melhor. mais sincronizado entre, por exemplo, o que um serviço pode fazer. Então, se é uma equipe que atende, será que a equipe pode se organizar em prol daquela, entendendo aquela rotina de uma priorização? É isso. O que é mais importante agora? Ao invés de Isso, trilhões de isso. para-casas, talvez algo direcionado para aquilo que vai diminuir a sobrecarga da mãe. Sim. Que a gente que tá, às vezes pensa no melhor para a criança com paralisia. Ah, não, a gente pensa no melhor para a paralisia cerebral. Ao invés de Verdade. a gente pensar- Esquece a criança, primeiro Exato. com paralisia cerebral. Aí depois. Aí beleza, conseguimos incluir a criança. É uma pessoa. Ai, que legal. Ah, nossa, evoluímos, é o ser humano que tá ali. 2024. Parabéns pra você. Isso. Beleza. Mas assim, agora a gente tá num momento, ou já passou esse momento, esse bonde já foi, já devia estar acontecendo, é da gente estruturar. Eu acho que o que a Matro traz é bem bacana. Hoje a gente tem ferramentas sobre estruturação de rotina e entendimento de ocupações. E aí eu brigo muito, né? Brigo num sentido bom e ruim, a gente que sabe. Mas num sentido, por exemplo, a terapia ocupacional, no entendimento de ocupações do indivíduo, ela faz tem isso que muito. ela precisa, ela precisa entender as ocupações que fazem parte daquela cuidadora Da do família. do pai, Para daí para estruturar. daí estruturar junto deles. Tá. Porque, teoricamente, no estudo das ocupações, eu consigo pensar em um equilíbrio ocupacional. Mas não só da mãe, da avó que fica. E colocar Isso. Da todo família. mundo junto Isso. da família. Porque eles também, a família estendida, a sogra, o avô, o irmão, eles não fizeram curso de como ser irmão, avô, avó, tio, tia, parará. Então, mais uma vez, se a gente não usa o nosso conhecimento técnico, científico sobre entendimento, por exemplo, de entendimento das ocupações na vida daquela família, daquela criança,
e ficar focado no braço do menino, o quanto que está estendendo e o quanto que ele não está estendendo, o estica e puxa, vira o show da Xuxa, né? E viva a festa da Xuxa. Porque aí a gente não tem um entendimento. E aí eu volto a buscar por culpados. Uma coisa que fica muito forte para mim, Débora, e aí eu queria até saber do quanto que é isso. A sensação que eu tenho é que a cada tomada de decisão da família é um gatilho para vir uma culpa de eu tô fazendo a coisa certa. Sempre. Sempre. A gente sempre se gatilho. questiona o tempo inteiro. Assim, será que eu tô fazendo o melhor pro meu filho? O tempo inteiro. Toda tomada de decisão. Toda tomada de decisão. É um Até gatilho. desde coisas muito simples. Sim. Tá? Sim. Desde assim. Não, coisas muito simples. Assim, a gente já se questiona: será que isso é o melhor? Porque eu vi na internet fulaninho fazendo tal coisa. Nossa, nem. E, caramba, o filho dela tá ficando em pé, cara. É. O filho dela tá sentando uma coisa assim, sentando a cabeça, minha filha não senta a cabeça. Será que eu tô fazendo uma terapia melhor pra ela mesmo? Será? Então, não só terapia, mas tudo assim envolvido, sabe? A escola que eu escolhi, será que A tá escola indo? que eu escolhi, ou então assim, minha filha tá tendo, até da infância dela, eu tô vendo fulaninho brincando de tal coisa. Será que minha filha tá brincando o suficiente? Porque é isso, você tá tentando dar pro seu filho o melhor, porque todo pai quer isso. Você quer que seu filho seja feliz, né? E aí você primeiro tenta focar na reabilitação, no seu filho atingir o potencial máximo dele. Depois você começa a pensar, mas será que ele tá feliz fazendo isso? Você quer tentar dar o máximo possível. Então você tá sempre se culpando. E acaba olhando para um lado e comparando o seu filho com o outro. Sim. Então, assim, eu acho que é muito difícil isso em relação à comparação. Eu acho que cada vez mais, quando a gente tentar, em vez de comparar seu filho com o do outro, tentar olhar para si, olhar para vocês, olhar para aquele momento, sabe? Eu acho que isso ajuda, sabe? Mas, assim, eu acho que em relação a diminuir um pouco essa carga de culpa, né, da mãe, porque a gente tá falando aqui a culpa da mãe, no caso, é a gente também tentar achar pessoas para ajudarem ela. Rede de apoio. Rede de apoio é fundamental. Análise de Isso, rede de apoio, isso. gente. Análise E eu acho de que a rede gente, de como apoio. profissional, porque até no meu consultório eu faço isso, e acho que posso dizer que eu tenho sorte, que a maioria das crianças que eu atendo, os pais são presentes, que não é uma realidade comum, tá? Mas Boa. assim, meu consultório é um consultório particular, assim, né? Então não é no SUS, que é diferente que eu vejo no SUS. São as mães que são as principais cuidadoras. Então, assim, mas uma coisa que eu posso dizer da minha experiência. O meu marido, ele ficou 3 anos sem trabalhar depois que esse filho nasceu. Que pai consegue fazer isso? E ele fala isso, que foi fundamental ele ter se envolvido no cuidado da Cecília. Porque o pai, né, geralmente a mãe tá de licença maternidade, então a função de cuidar da minha filha seria a minha, porque eu estava de licença. E ele conseguiu uma licença no trabalho, ele ficou sem remuneração, mas ele conseguiu porque ele percebeu que eu estava mal de cabeça. O que acontece? Minha filha ficou 2 meses internada. Quando a gente recebeu alta, o Bruno teve que voltar a trabalhar. E ele voltou a trabalhar. Uma semana que ele trabalhou, eu só chorava, gente. Só chorava. E ele pediu uma licença no trabalho, ele poderia ficar sem receber. De licença, ele tirou a licença por mim, não pela Cecília. Ele inicialmente pediu licença porque ele falou: a Débora não tá bem. Ela não vai dar conta de ficar com a Cecília. Então ele pediu uma licença para me ajudar a cuidar. E ele percebeu quanto era mais difícil cuidar da minha filha do que trabalhar. Porque as pessoas que não estão envolvidas no cuidado pensam que trabalhar é muito difícil também. Eu já gero. Eu tô gerando aqui a renda da família. Então eu tô trabalhando. Então você tá cuidando, eu tô trabalhando. A gente tá de igual para igual. Não é de igual para igual quem trabalha. Não tá mais fácil para quem tá trabalhando. Mais difícil, no caso, para quem tá trabalhando do que para quem tá em casa. Então ele percebeu o quanto é difícil criar um filho. Com deficiência e deficiência, porque agora, nesse momento, é difícil criar um filho. Criar um ser humano é difícil. E ele percebeu o quanto é difícil criar uma filha com deficiência. Então, assim, ele entendeu o papel dele como pai. Entendeu? Então, assim, foi fundamental ele estar envolvido desde sempre. Isso é uma raridade. É uma raridade. E aí é uma realidade que até na lógica aí, eu acho que é até conteúdo para um possível podcast, que é a lógica, a vivência dos pais, né? Sim. Que a gente tem que Pais, incentivar, gente. que tem que incentivar e também de recriar uma cultura, né? Mas entender que às vezes eu tô com uma mãe solo, com uma criança. Isso. E sem trabalhar. E aí eu tô no extremo, o extremo da judiação. Sim. Né? Aí é uma catástrofe. Então, antes da gente entrar. Mas deixa eu só terminar esse assunto, que eu acho importante falar isso. Sim. Que foi até uma discussão no grupo de mães que eu faço parte essa semana, assim, de como a gente está exausta, mas também porque
a raridade dos pais se envolverem nos cuidados mesmo da criança, de que a mãe não precisa nem pedir. Porque as mães falam que, assim, às vezes elas trabalham, o pai cuida da criança também, mas só o trabalho mental de ela ter que delegar. Eu preciso que você faça isso, isso, isso. Ela meio que fazer uma listinha pro pai fazer. E se Tá. ele não fizer, a culpa foi sua de ter É deixado isso. ele lá. Entendeu? Tá. Como assim? Às vezes ela não tá lá fisicamente com a criança, porque ela tá trabalhando também. Mas só do cuidado mental, só do trabalho carga mental, mental. a carga mental dela estar programando tudo aquilo. Ela tá pensando também, é muito difícil. Entendeu? E a culpa de que ela não deu conta é muito difícil também. Então, assim, eu acho que é importante também, porque às vezes também os pais também não se envolvem, porque às vezes a mãe também chama pra ela tudo aquilo. Então você também tem que aprender a delegar. Eu tive que aprender a delegar. Porque no começo, eu não queria deixar meu Bruno fazer. O Bruno é professor de história, gente. A minha filha tem uma gastrostomia. Ela tava recente, quando a gente foi pra casa, tinha que fazer curativo. Eu não deixava ele fazer. Como é que ele vai aprender se eu não deixa ele fazer? Mas no sistema de culpa, se eu deixar ele fazer e der errado, mais uma culpa pra É mim. mais uma culpa. É. Não é um outro adulto cuidando com a mesma, dividindo uma responsabilidade, que De é de igual criar pra um igual. filho. Mas eu precisei trabalhar isso dentro da minha cabeça pra eu deixar ele fazer também. Precisa- Eu deixei ele criar a forma dele fazer. Ele fazia diferente de mim. Tá. E ele teve um dia, gente, que ele teve que brigar comigo e falar assim: cara, deixa eu aprender a fazer sozinho. Porque se você fica aqui toda hora, eu não vou aprender. Até, pra você ter uma ideia, por eu ser médica, era eu que falava com as terapeutas. Eu falava sempre com as terapeutas, tudo, e ele ficava sabendo por mim. Às vezes, assim, as decisões que a gente tinha fora da terapia, por exemplo. Ele chegou e falou assim: eu vou montar um grupo. Eu, você e cada terapeuta. Tipo, então a gente tem Físio, Cecília. A gente já tem assim, sabe? Porque ele queria participar. Só que você concorda que para um pai, às vezes, chegar Incrível, né? nesse Esse processo dele, processo de que, caramba, eu também quero participar disso. Porque às vezes é isso, é difícil o pai participar, porque a gente não deixa também. É. Então, assim, eu acho que a gente também tem que se abrir para outra pessoa cuidar. Não só o pai, mas outro cuidador. Ter essa função também. E para mim foi fundamental para eu conseguir voltar a trabalhar, para eu conseguir outras coisas, entendeu? Para minha maternidade ficar mais leve. Pra eu Você abrir tá aqui espaço. hoje, Pra eu né? estar aqui hoje, ele tá com a minha filha. E que Sim. importante você estar aqui hoje. Né? Porque, É verdade. eu acho que quando a gente, né, a coragem de compartilhar essas vivências, essas Sim. histórias, né, a gente não tem nem palavras para agradecer esse momento. E quanto isso pode realmente ajudar outras pessoas que se conectam, né, dessa mesma forma. E eu lembrei agora, Rafa, de um Sexta Consciência que a gente fez, né? Acho que você se lembra também, sobre o burnout, né? Ah, sim, das sim, mães. sim, sim. E a gente, quando a gente vai falar sobre esses temas mais sensíveis, nós que estamos ali também produzindo o conteúdo da nossa casa, a gente lê, relê, pensa em cada palavra, tem um cuidado muito grande para cada conteúdo que é postado. E tem alguns conteúdos que são mais pesados. A gente fala, será? E quando a gente postou aquela Sexta Consciência, a gente teve muito retorno de muito obrigada. Obrigada por falar desse tema. É. Falem mais sobre esse tema. Né? Então, de novo, vem a informação para apoiar os processos. Que Né? aí Porque a se você nem ciência- fala sobre os temas, como que você espera que todo mundo, que as pessoas sozinhas desenvolvam tudo isso? Então, tem que ser unido. E aí, para isso que a ciência isso, vem, para né? isso que a Pra ciência, apoiar, ou né? deveria ser para isso que a ciência pode contribuir. Deveria ser sobre isso, né? Que vai além de sair em busca da cura ou do progresso da criança, da habilidade da paralisia cerebral, para entender e alertar sobre o que essas famílias estão vivendo, o que essa mãe está experienciando, o que esse pai está experienciando, trazer isso à tona para a gente contribuir na lógica de, gente, esse é um dado científico. Essas mães estão vivendo isso, isso e isso. Sim. Como está a saúde mental dessa família? Isso. Como está, ao longo do processo de vida desse indivíduo com paralisia cerebral, a relação mãe e filho? E eu Quais acho são que, os assim, desajustes como é fundamental- ocupacionais vivenciados por essa família? Sim. E eu acho fundamental vocês, como terapeutas, que estão ali semanalmente, diariamente com a família, né? Porque, assim, o pediatra, o neurologista vê de vez em quando. Os terapeutas estão vendo ali toda hora. Como é importante, porque a gente se deixa muito de lado. Eu priorizei minha filha nos primeiros anos de vida dela. E eu era, assim, décimo lugar. Primeiro a Cecília, depois a terapia da Cecília, depois um milhão de coisas da Cecília, que tudo bem. Todo mundo vai fazer isso mesmo. Mas vocês, como terapeutas, que estão ali e que têm a voz e falar... Olha aqui, Seu trabalho. agora tá tem que ser um pouquinho de você. Vamos fazer. Na toa que eu fui começar a fazer terapia. Tal coisa é possível? Então, mas assim, também mostrar, assim, incentivar o pai a procurar, a mãe a procurar ajuda, sabe? Olha aqui, eu tô sentindo que você tá. Que tal você tentar procurar um psicólogo pra você? Sabe? Incentivar, assim, a mãe a buscar ajuda. E as suas amigas? Você tem contato com suas amigas?
Fora que mostrar grupos de apoio, assim, ou então na clínica de vocês, vamos fazer um encontro de pais aqui? E de mães, no caso? De mães, de pais, que seja. Vamos fazer um encontro aqui para vocês conversarem, para criarem amigos. Eu comecei a ter amigos, não sem querer discutir, mas só para finalizar esse assunto. A nossa fisioterapeuta fez um grupo de mães, assim, sabe? Ela fez um encontro de mães. E dali a gente ficou amiga, cara. Isso foi tão importante, assim, pra gente, sabe? Se apoiar. E diminuir a nossa culpa também, porque a gente via que não era só eu que estava sentindo isso. Quando você se reconhece no outro, assim, e fala, caramba, ela também passa por isso. Você se sente menos culpada, sabe? Então, assim, essa semana mesmo, eu esqueci de ir numa reunião da escola da minha filha. E eu fiquei assim, porque eu fui na praia, gente. E aí eu fiquei assim, caramba, eu fui pra praia. Se eu tivesse no trabalho, eu não teria me sentido culpada. Mas você foi à praia. Mas eu tava na praia e eu esqueci da reunião. Se eu tivesse esquecido da reunião porque eu tava trabalhando, eu ia falar, não, tava trabalhando. Eu tava me divertindo, então outra história. Aí quando eu contei no grupo, todo mundo, caraca, um montão de mãe começou a contar outras coisas que já esqueceu também. Eu falei, Sim. bom, tá bom. Mas, ó... Menos pior, sabe? Peraí que eu já devolvo pra você. Vocês estão falando de uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, porque tem muita gente assistindo e tem muita gente comentando, e a gente está no Brasil, que é um país muito diverso, muito contrastado, com realidades muito diferentes. Vocês trouxeram um desafio que é muito comum e é muito presente, infelizmente, que é a não participação ou abandono mesmo total da figura paterna. Você vai ter, na realidade brasileira, famílias com condições econômicas variadas, que precisam buscar reabilitação no SUS, que não tem dinheiro para absolutamente nada, que é um desafio à parte, mas que tem a criança com deficiência ali no meio. E a gente já pontuou, e eu queria voltar nisso só um pouco, na importância da força da rede de apoio que vocês trouxeram e mapearam isso, né? Quem é a rede de apoio, quem está em volta, quem é a família estendida, porque muitas vezes é quem essa pessoa vai ter para correr, para pedir ajuda. Porque, querendo ou não, a grana precisa entrar na casa dessa família igual é na tua, igual é na minha, igual é na dela, igual é na tua. Então, como que a gente constrói essa ponte de uma maneira mais saudável para vocês? Aí eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que a nível de sistemas e de sistema público de integração, a gente tem que pensar na lógica de território. Né? Vamos pensar na realidade, então, da maior parte das crianças que estão tendo acesso a serviços no Sistema Único de Saúde. Não dá para o centro de reabilitação, o centro de referência está a 2, 3 horas da casa da pessoa. Tipo isso. Essa é a primeira lógica. Esse é o básico. A gente tem que pensar no território, e na hora da gente ver, beleza, aquela mãe está sozinha, ela está na capital, o resto da família está no interior, ela é mãe solo, tá. Quais são os recursos comunitários envolvidos ali? A gente não faz esse estudo, a gente não faz o estudo da rede social que permeia aquela mãe solo que está ali num quarto-sala, dentro de uma comunidade. Então, esse tipo de análise, ela precisa acontecer, porque ela, na lógica do criar uma criança típica ou criar uma criança atípica, na criança atípica é 30 vezes maior. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. A segunda coisa é a gente entender que a gente, nos processos de reabilitação, a gente não pode achar que é perder tempo conversando isso com a é mãe. importante. Porque eu viro e falo assim, mas eu só tenho 30 minutos. A mãe vai ficar lá falando, o menino não vai render. Aí a gente volta na lógica do brigadeiro. Quantas bolinhas vai ser feita do menino, né? A receita rendeu 40 brigadeiros. Na minha sessão de 30 minutos, eu tenho que colocar esse menino para render como se ele fosse uma massa que eu tô fazendo bolinhas de brigadeiro. Porque eu tô no serviço público e eu tenho que atender muita gente. Ou porque eu estou no serviço privado e a mãe ou o pai vai achar que por eu estar conversando eu não tô atendendo. Sim, legal. Os meus colegas não vão achar isso. Aí eu tô abrindo uma lógica da costura da reabilitação. Né? Desse entendimento tanto da territorialidade, do entendimento de território, do quanto que tipos de apoios que eu posso criar nesse caminho,
né? O quanto que aquele profissional lá da rede de atenção primária poderia ser uma rede de apoio para essa mãe. O agente de saúde daquele território poderia ser. O quanto que a escola que está perto dessa criança poderia ser um apoio de rede de suporte para essa mãe. A escola deveria ser Exatamente. o principal suporte, né? Só que aí você não tem… Olha quanta escola, a mãe tem que ir junto. Porque eles não têm um mediador, uma pessoa ali que vai cuidar da criança na escola, então tem que ter alguém da família. Sim. E aí, na lógica da reabilitação, e aí eu concordo com você, Débora, que a gente tem que estar muito alerta em encaminhar essa mãe para o psicólogo, mas eu acho que desde o acolhimento… E aí não é depois que aconteceu o rolê, depois que eu enchi a cabeça do que tem que fazer, eu viro e falo assim, ela não tá bem, eu vou mandar para o psicólogo. Entendi. Antes dela, vamos cuidar dessa mãe para que ela fique bem antes de… Porque aí eu mando para o outro. Eu ponho a culpa na mãe, a mãe fica absolutamente fragilizada, eu mando para uma outra pessoa para cuidar desse erro. Que às vezes eu contribuir para. Então, assim, serviços coordenados, serviços articulados, isso também já está na literatura, né? Eles diminuem a sobrecarga das mães. Sim. Então, serviço coordenado, beleza. Relações de grupo de suporte entre famílias também é um elemento de serviços Isso pra centrados mim, na assim, família. gente, foi o fundamental. Que tá? diminuem a sobrecarga. Mas por que às vezes você não quer criar isso? As mães vão ficar reclamando da gente num grupo específico? Uai. Acontece. Sim, Acontece acontece. E vai demasiado acontecer. E vai acontecer, Né? gente. Claro que vai Sim, acontecer. sim, Vão sim, reclamar, sim, tudo bem. Então, assim, mas eu acho que existe assim, esse medo. Tipo assim, então a gente vai fomentar isso? Mas eu acho que, assim, de verdade, eu acho que o que mais me ajudou, pensando assim, em… Grupos de suporte. É grupo de suporte. Mais até do que a terapia minha individual, Olha só. tá? Eu acho que buscar identificação com outras pessoas é fundamental. Muito importante. Porque você chega no mundo, você tá assim, ninguém imagina que vai ter um filho com deficiência. Acontece com outro, comigo não. É sempre com o outro que vai acontecer, né, gente? De repente aconteceu com você. Aí você se sente totalmente sozinho. Porque antes de acontecer, você quase não olha pro lado. Você não percebe exatamente. Quantas pessoas falam pra mim assim, nossa, nunca me deparei em reparar em acessibilidade. Eu fiz uma pergunta assim, você lembra se na sua escola tinha rampa de acesso para todos os lugares? A pessoa estudou a vida inteira naquela escola. Cara, não me lembro. Porque não era importante para aquela pessoa. Ela não registra. Ela não registra, tá? Então, assim, a pessoa então não sabia, nem, né? Então você É. se sente totalmente sozinho. Caramba, eu tô sozinha nesse mundo aqui com uma criança que eu não sei nem cuidar, não sei nem o que fazer. Cheio de culpa, né? E aí, quando você vê outras pessoas passando por algo semelhante, sabe? Isso foi o que mais me ajudou, assim. Ou que estão em outros Reconhece. momentos e você reconhece esse processo, ele Ou fica… pessoas que estão lá a na frente e solitude falam, diminui. caramba, vai melhorar então. Quer dizer que tem chance de Isso. melhorar. Isso. Ou então pode até piorar, mas caramba, tem outras pessoas que já passaram por isso também. Tá. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente mais pode fazer agora, e até mais fácil de ser feita, até por questões financeiras. Porque, assim, às vezes uma mãe não vai conseguir pagar um psicólogo. Sim, sim. É caro, sabe? Não é barato. Entre você pagar a terapia do seu filho e pagar o seu psicólogo, Bingo. eu vou pagar da minha Adivinha. filha. Foi o que aconteceu comigo, gente. Eu vou pagar da minha filha, sabe? Então, assim, fazer um grupo de mães que às vezes nem precisa estar… Pode ser… Hoje a pandemia trouxe isso, coisa de online. Antigamente era só presencial. Grupos de suporte. Um grupo de WhatsApp, que É. ajuda pra caramba. É. Que a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente vai lá e conta nossas coisas e às vezes marca um shopping. Cara, isso é terapêutico pra gente, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que o terapeuta incentivar isso das mães. E às vezes a mãe nem vai… Tem muita mãe que fala assim pra mim, que eu tenho grupos de amigas, né? Que a gente viaja junto. Grupo de mães e famílias de pessoas com deficiência, a gente viaja junto. Com os filhos e viaja sozinho também. Muitas mães falam pra mim, eu queria tanto ter isso. Eu falei, cara, monta isso. Seu filho não vai pra terapia? Pede então pro terapeuta fazer um grupo. Vamos fazer um grupo aqui? E a gente marca o primeiro encontro, porque às vezes é o primeiro start. Às vezes a mãe não vai ficar sem graça de criar um grupo, porque ninguém se conhece. Ah, legal, olha só. Entendeu? Às vezes mas foi assim que aconteceu com a gente. Um terapeuta, gente, vai ser um grupo a gente vai fazer aqui um bate-papo. E ela trouxe um papo pra todo mundo começar a falar. Quando você começa a falar e começa a se identificar com as pessoas, você fala, caramba, essa pessoa, eu passo por isso também. Aí vamos criar um grupo de WhatsApp e começar a amizade. Vamos agora pensar no shopping? Pensar numa viagem? Gente, pensar na pandemia, a troca de medicação, a troca de fórmula, a troca de acesso a medicamento, que as próprias famílias se organizam para isso. que não deixe faltar. É isso. Aquela No Rio Grande do iniciativa do Sul. Rio Grande do Sul. Olha que isso, um grupo de mães que a gente sabe assim, então quantas coisas a gente vai junto, porque a gente meio que se entende, sabe? Mesmo passando por coisas muito diferentes, a gente vai se acolher.
E assim, quando você sente que faz parte de um grupo, cara, a sobrecarga diminui muito. Porque mesmo que a sobrecarga física não diminua, só de você compartilhar e entender que você não tá sozinha, você fica, caraca, nossa, todo mundo é comigo isso. Sabe? E às vezes uma outra mãe dá uma ideia, que tal você fazer isso? Caraca, que maneiro, nunca pensei nisso. Que ideia boa. Que ideia boa. Então, ouvindo vocês debaterem e compartilharem as histórias e tal, e a gente tá meio que caminhando para as nossas reflexões quase que finais. Vamos avançar um pouco mais nessa linha do tempo para poder trazer um outro elemento fundamental que ainda não veio para nossa mesa, que é a pessoa. A própria pessoa com PC. Que tem a deficiência, que vai viver com a deficiência durante muito tempo, a gente espera. Como que, então, a gente naturalmente está falando de uma evolução do tempo que passa. Isso é inevitável, o tempo vai passar, a pessoa vai crescer, as coisas vão mudar, as expectativas vão mudar, os planos vão mudar, as intenções vão mudar. E aí, não dá pra gente precisar, né? A partir de qual momento, não é bem isso assim. Mas é a importância da gente não perder isso de vista, porque olhando para minha própria história, eu consigo entender que a partir do momento que eu comecei a ter uma voz ativa na minha reabilitação, ou na escola, ou em qualquer outro ambiente por onde eu passava, essa culpa, né, que a gente está comentando tanto, a carga, não é nem o fardo, é a carga, ela também pode ser dividida com a própria pessoa. Exatamente. E não é transferir a carga para ela, é você começar a ter um horizonte de, acho que algumas coisas super fundamentais. Primeiro, a paralisia cerebral dessa pessoa causou isso, isso e isso. Então, até agora, ela consegue fazer isso, isso e isso. Sozinha, com alguém, pouco importa. Isso já está introjetado na minha família. Ok. 2, como que ela se sente em relação a isso? Ela conversa sobre isso, ela conversa comigo, conversa com alguém, conversa com um terapeuta, conversa com um amigo. Eu nunca me abri muito com meu pai e com a minha mãe em relação à minha própria paralisia cerebral. Eu fazia isso em outros ambientes, mas isso sou eu. Tem gente que pode fazer isso diferente. Então, beleza, ela se sente assim. 3, olha que pira, né? Independente de tudo que a gente falou, de tudo que a gente elucubrou, imaginou e tal, quais são os valores que essa pessoa tem? O que eu ensinei para ela, independente da paralisia cerebral. Olha que gigantesco, né? Que é isso que ocupa, esse lugar que ocupa. A gente tá, sei lá, acho que mais de uma hora, ou quase uma hora, perdi noção do tempo aqui, falando sobre isso, e até agora a gente falou sobre a paralisia cerebral e a pessoa. A gente em momento nenhum falou sobre educação em termos de valores, ou falou muito pouco de escola, ou ambição profissional, ou que tipo de pessoa que essa pessoa vai ser. Né? Que tipo de presença que ela vai ter no mundo. Tá, então eu tenho um pouco mais de noção em relação a esses 3 pilares que eu comentei, né? E aí, a partir desse momento, a pessoa tem uma voz um pouco mais ativa, é um adolescente, ou está entrando na idade adulta e tal. Então, como que é essa virada de página e como que vocês percebem esse processo do ponto de vista ainda do começo da discussão, dessa divisão da responsabilidade, entre aspas. E da culpa também, né? E da culpa. E o que acontece a partir dali, assim, pra frente, pra vocês? Mesmo se você não viveu isso. Eu ainda não vivi isso, mas eu acho que assim... Quer dizer, até vivo um pouco, assim. A Cira já consegue fazer algumas escolhas, mesmo que sejam escolhas que... Né, assim, por exemplo, ela não gosta de tal brincadeira. Então, às vezes, eu ia usar uma brincadeira daquele jeito e me sentia culpada porque ela não brincava daquilo. Então, ela não gosta. Então, pra mim, não é uma culpa mais que ela não tá brincando de, sei lá, de pega-pega, porque, sabe assim, eu olhava, ela cheia de criança brincando. Eu me sentia culpada que minha filha não estava brincando ali com eles. Mas a Cira não gosta daquilo. Ela até gosta de pega-pega, eu quis dar só um exemplo, tá? Sim. Então, assim, às vezes eu ia ficar me sentindo culpada de não estar minha filha ali brincando com todo mundo. Só que agora eu já sei, eu fico um pouco menos culpada, porque eu falei, cara, ela não tá ali porque ela não gosta daquilo. Como qualquer
pessoa. Uma outra criança, por exemplo, minha sobrinha fazia balé e não quis fazer balé. Minha cunhada queria muito que ela fizesse balé. Ué? A minha sobrinha não quis fazer balé. Então, assim, é isso, entendeu? Então, assim, a culpa um pouco de não estar fazendo alguma coisa, eu acredito, tá? A Cira, às vezes, não vai estar em algum outro lugar, não vai estar fazendo alguma coisa porque ela não quer. Boa, não quero. Então, às vezes, eu vou me sentir culpada dela não estar em tal lugar, mas ela não vai estar lá porque ela não quer estar lá. Eu acredito muito, talvez isso. Diminuir um pouco a culpa da mãe por fazer alguma outra coisa ou não, pelas próprias vontades do filho, né? Da pessoa com deficiência. Ele vai conseguir assumir um pouco ali a responsabilidade de fazer ou não tal coisa, que a gente achava que tinha que fazer muito, né? Eu achava que eu tinha que fazer várias coisas com a minha filha que no final eu não vou fazer porque ela não gosta da personalidade dela. Uhum. E todo mundo tem a sua personalidade, tem os seus gostos e tudo mais. E aí? Não sei, mas assim, eu não vivi isso ainda. Uma pergunta meio, né, bem complexa, mas acho que eu consigo pensar aqui, enquanto profissional que está na clínica, atendendo as famílias, acho que um pouco do core da fundação da nossa casa, assim, né? A gente trazer a ciência para perto, para a gente conseguir, desde o começo, tentar dar o livro certo. Tá. Do ponto de vista da informação, né? Para que a família tome as decisões que forem boas para ela, e também pensando nisso que você falou, para essa criança, para esse adolescente, trazer a opinião dele, ele também tem que ter tido o livro certo, na idade certa. Ele tem que ter tido tempo de ser ouvido. Ele tem que fazer aqui, como a Débora está fazendo com a Cecília, né? De ouvir, de dar essa chance, de empoderá-la, né? Desde o início. E nós, terapeutas, nós temos também que participar desse processo de uma forma correta, porque a gente também pode abafar essa voz desde muito cedo, Legal. né? Então, eu acho que tudo isso é muito complexo, né? Mas eu acho que eu só consigo pensar o que pode caber a nós, né? Diante da complexidade que é esse sentimento de culpa. Então, é claro que a gente não tem esse poder, mas eu acho que pequenos passos, né? Se cada um fizer o seu passinho, né? Então, a pessoa que está de fora trazer o bom senso para o jogo, né? A pessoa que a gente falou bom senso aqui algumas vezes, né? O profissional se atentar para isso e também dar o seu passinho, né? O que é o passo que eu posso dar hoje? Então, assim, entregar o livro, né, que a gente tem trazido muito isso, né? E aí a gente vai construindo também para que essa pessoa cresça com as suas vontades e possa ser ouvida, né? Então, E é legal, antes de eu passar para Brandão, tem uma outra dinâmica que eu acho que você já viu ou viveu. Você falou da importância da pausa para o diálogo, né? O quanto que isso é fundamental. E eu só consigo corroborar porque muitas vezes você pode ter alguém que passou pela sua clínica por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você não necessariamente teve a oportunidade de acompanhar a criança dos 5 aos 12. Ela mudou de cidade, ela não quer mais, ela tá morando mais longe, ela, sei lá, isso pode acontecer. Então, se você não aproveita os momentos que você tem para fazer essa pausa e plantar essa semente, isso se perde. O que eu fico pensando e que a gente tem discutido, né, que o tema da autonomia, né, que seria a decisão de frente a algo, e aí a gente fala isso só lá na adolescência, que a gente fala assim, então, porque ele vai ser adulto, porque ele vai fazer uma viagem, porque ele vai morar sozinho, ou porque ele vai ter que escolher um trabalho, aí eu penso em autonomia, e aí a gente tem, mais uma vez, um período muito difícil para criar isso tudo que é a adolescência, criar todo esse processo que não foi criado anteriormente. Boa. A transição para a vida adulta, ou a gente vive transições. Sim. A gente sai da casa, a gente vai para a escola, a gente muda de cidade. São todas períodos de transições. Então, e aí vem a lógica, porque todo mundo fala assim, quanto mais terapia fizer, quanto mais cedo fizer, melhor. Eu vou falar uma coisa. Quanto mais a gente criar oportunidades de dar voz a essa criança e trabalhar no sentido da autonomia dessa criança e dessa família, desde cedo, melhor. Isso é melhor. Sim, não posso concordar o resto dá para esperar. Sim. O dar a voz só que uma criança só vai ter voz se ela, desde cedo, tiver uma mãe menos culpada e com voz. Boa. Ela tá com a criança ali, a criança tá vendo aquela família, não é sendo massacrada, mas assim, vivenciando um processo de incerteza e de solidão muito grande. Como que eu, enquanto criança, vou ter voz
Se a minha mãe, que é meu modelo principal diário de aprendizado, Não tá tendo esse espaço. meu diador, ele não tem esse espaço. Se a minha mãe, que é minha mãe, não consegue ter tempo e organizar com o terapeuta de falar sobre as expectativas dela e ser respeitada, por que eu, enquanto criança, vou conseguir? Então, eu tenho que dar voz. O quanto mais cedo, melhor. A criança aprende na relação social. A relação social, uma mãe culpada. Tá. Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter espaço desde cedo. Pensar em autonomia desde cedo. Compreender as possibilidades e as limitações desde cedo. dar um Eu exemplo só também. crio, Sim. eu só crio possibilidade a partir dessa margem daquilo que é possível, do que não é possível. Isso vale para a criança, isso vale para a família. O mais bacana seria se fizesse tal coisa do ponto de vista científico. Boa. Mas faz. Mas é possível. Sim. É real. É adequado. Aquilo ali vai trazer o quê para quem? Não é porque eu quero, isso é o mais adequado do ponto de vista científico, você ter um equipamento de vem de sua casa. Joia, vai dormir em cima do equipamento, né? É, boa. Cara, é surreal. Eu não tenho de Vai dormir, dormir, mas eu tenho equipamento. Entendeu? Eu tenho equipamento. A lógica de priorização. Gente, serviço de saúde nenhum, em lugar nenhum, vai manter a lógica do ideal do ponto de vista terapêutico. Legal. Esse sistema não se sustenta em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, para mim, a gente entender do ponto de vista do loco ali, né, do local, e expandir essas relações. A gente dá voz para essa criança desde cedo, entendendo que a gente vai engolir sapos e lagartos. Delícia. A gente também aprende a ser menos mimado. E a gente criar nessa família a lógica de a mãe promover o empoderamento, que é uma coisa que a gente fala muito de empoderamento, mas a gente faz muito pouco. O empoderamento da mãe para que essa criança seja uma criança também empoderada nas suas escolhas. Porque aí não deixa lá para a adolescência, a gente resolve o rolezinho. Sim. E aí lá na adolescência, a saúde da mãe já foi pro buraco, eu mandei para psicóloga. Se precisar, a gente até suspende os atendimentos, porque você não tá bem. Ótimo, vou me sentir culpada, eu não tô bem, tô tirando uma coisa do meu filho. Show de bola. É verdade. Então, assim, tem esse caminho todo que a gente... Aí a lógica do quanto mais cedo, melhor, eu não tenho dúvida nenhuma. A literatura não tem dúvida nenhuma disso. A gente precisa aprender sobre família, a gente precisa entender que é terapêutico conversar, ter tempo para trocar e cuidarmos. Sim. Cuidar de todos nós enquanto pessoas. Sim. Dá o teu depoimento, depois eu vou pegar um gancho. Eu queria dar... Você falando disso, eu me lembrei que não aconteceu comigo, mas aconteceu com o filho de uma amiga. Tem paralisia cerebral, nível 3. E então ele andava de andador. E a mãe sempre foi muito assim, sabe? Correu muito atrás, ele fazia muita terapia. Ela, sabe, sempre investiu muito em terapia. Ela acreditava muito nisso. E ela ficava muito... Não, ele nível 3, ele vai andar com andador. E ela era muito contra a cadeira de rodas. Tá. Porque meu filho tem condições de andar com andador. Até que ele pediu, de aniversário, uma cadeira motorizada. Ele pediu uma cadeira motorizada de aniversário. Ele falou, mãe, pra mim tá difícil. Eu quero ter uma cadeira motorizada. Eu vou andar meu andador pra poucas coisas. Então, assim, a equipe mostrou pra ele, os profissionais mostraram pra ele que tudo bem ele ter uma cadeira motorizada para longas distâncias, para lugares maiores, e ele também usar o andador em outros momentos. A mãe, assim, ela se sentia tão culpada por ela estar desistindo do filho em dar uma cadeira para ele motorizada, sabe? Só que até que ele decidiu, mãe, eu quero isso. Explicou que, cara, é uma decisão minha. Eu quero ter isso. Então, ela tirou uma culpa, ela fala depois, né? Que ela lutou tanto para ele conseguir andar, até que ele decidiu que ele queria ter uma cadeira de rodas. Entendeu? Então, assim, ela falou assim que foi maravilhoso ele ter decidido isso, que tirou uma culpa enorme das costas dela, porque ele decidiu isso também. Então, assim, eu lembrei muito disso, assim, sabe? Que ele fala que foi maravilhoso. Foi uma coisa maravilhosa pra ele ter a cadeira motorizada dele. Entendeu? Então, isso. Eu só queria comentar aqui a chave, né, para variar um pouco. Eu acho que é sempre o equilíbrio. Porque durante a minha história, eu também tive voz ativa na minha reabilitação. Mas eu nunca tive escolha de fazer fisio ou não. Eu tive essa escolha com 20 anos.
Antes disso, vai fazer e não tem conversa. Então, essa... Não, tem coisa que não tem muito que a gente Não, escolher, a criança escolher, assim, né? na boa, olhando pra trás, eu super entendo. Eu super entendo porque eu também sei que em alguns momentos achava que eu queria ter voz ativa, mas na real eu tava com preguiça. Eu não dava afim de fazer físio. Então, sempre, acho que os meus pais, eles sempre entenderam que eu poderia ter preguiça naquele dia, mas eu tinha que dar um jeito. Se era dia de fazer, eu não lembro de nenhum momento cancelar a sessão porque eu não queria. Acho que isso nunca aconteceu. Eu poderia estar cansado, poderia estar com preguiça e tal. E aí, lembrando, o equilíbrio vinha de uma coisa que vocês trouxeram muitas vezes. O equilíbrio veio do resto da minha vida. As outras coisas que eu também fazia. A escola, os amigos, dormir até tarde no final de semana, jogar videogame, assistir TV e tal. Então, a terapia estava presente, a reabilitação estava lá, mas as outras coisas também estavam. E você podia escolher as outras coisas, então. Eu poderia Rafa, escolher as outras... Oi. pegar esse gancho, Aham. só aí defendendo um pouquinho, né, o nosso processo terapêutico, a fisioterapia evoluiu, graças a Deus. Ah, ok. Né? Então, hoje, e sim, isso é muito individual, né? Então, individual para cada um, cada momento, cada família. Existem avaliações padronizadas para a gente tentar conduzir da melhor forma, de novo, né? A nossa parte, para daí o outro tomar a decisão. Sim. Mas você está falando assim, né? Eu tinha outros momentos para eu ter voz ativa. Hoje, na fisioterapia, uma fisioterapia que estiver alinhada aí com a ciência, você precisa ter essa voz ativa no processo terapêutico. Né? Então, hoje, a fisioterapia, ela é muito mais acolhedora, porque sim, você oferece ali, né, o máximo daquele desenvolvimento para ganhar novas habilidades, mas com muito respeito, com muito cuidado, né? Tá. Então, eu diria que hoje, essa voz ativa, ela é em todos os lugares. Eu não separaria a fisioterapia. Ué, melhor né? ainda, então. Ela precisa ser, para ela ser uma boa fisioterapia, ela precisa ter trazido você para o jogo. Ela precisa estar te ouvindo, né? Você é muito importante nas decisões terapêuticas, né? Então, mas isso eu entendo também que foi uma grande evolução. A gente está falando aí de 30 anos atrás. Sim, né? exato. Então, é só para trazer que hoje a visão global, né, Mágica? De A Marina, reabilitação, eu acho de que reabilitação, né? Assim, demorou um tempo, amigo. Sim, eu tô vendo. Demorou um tempo, amigo, para a gente ter Entender. um material que precisa ser publicado de, por exemplo, boas práticas em reabilitação, no qual eu tenho que dar voz para o indivíduo e para sua família. E, infelizmente, Isso demora hoje em um dia, tempo. ainda não, muita E assim, feito, muitos né? serviços ainda não são. feito. Eu acho que assim, a gente também fala de um lugar que, né, a gente tem acesso, se a gente for pensar, principalmente nós três estamos morando no sudeste do Brasil. Isso. Em locais de grande acesso à informação. A gente está falando que seria o Isso, ideal, a gente né? fala de um ideal. Não, E aí a gente existe todo um processo sendo construído. Mas é né? importante a gente tomar esse cuidado de que hoje a gente tem, eu acho que você traz isso, Maju, de uma forma muito interessante, que hoje a gente já tem recursos. Joia, temos recursos, precisamos formar valores. Porque eu posso ter toda uma instrumentação centrada nas necessidades da criança, centrada na necessidade da família, e não implementar na minha rotina, porque eu não desenvolvi esses valores ao longo da minha formação. Acredito que de fato isso é importante. Ou não né? desenvolvi esses valores na formação, para não ser um bonzinho e malzinho. Mas assim, a gente não criou uma cultura dentro da reabilitação ainda, de forma sistemática, da qual o indivíduo é que sabe de si mesmo. E num determinado momento da vida de uma pessoa, principalmente na infância e na adolescência, eu tenho essa rede de suporte que é a mãe, principalmente, mas a mãe, né, o sistema familiar. Então, eu acho que o que você traz é muito legal, que
Já temos instrumentos, já temos ferramentas, já temos a constatação científica Mas de que essas estamos são no as início melhores de um práticas. caminho, né? Mas estamos. No início. Mas graças a Deus que estamos. Uhum. Porque a gente podia não estar também. Sim. Tem essa opção meio É, catastrófica de não estar. Mas assim, estamos neste processo. Eu acho que o convite que é feito com os debates, com o que a gente, né, com o que é discutido nas estratégias de tradução do conhecimento, né, que já vem se tornando isso na nossa casa, é de que isso seja espalhado e que a gente possa formar pessoas com valores e práticas que condizem com uma aproximação e um entendimento sobre aquele núcleo familiar e sobre aquela criança. Estamos no caminho. Ó, Estamos no caminho. quando eu falei que eu não tinha voz ativa, era na escolha de fazer ou não a Eu física. sei que você não sim. gosta de físico, você briga com a Maju. Não, mas a minha voz ativa dentro da física existia, até porque houve um processo que a gente também só pincelou, e eu vou trazer de volta para fechar, que eu pensei numa outra discussão para a gente encerrar, o que era importante para mim. Que ganho que eu queria ter? Essa tua história da cadeira de rodas é ótima. Eu passei por isso também. Eu percebi que ela me dava mais autonomia, liberdade, velocidade e tal. Então, houve esse equilíbrio na minha casa. Tudo bem, Rafa, você não vai abandonar o andador. Mas você vai usar a cadeira na escola, numa festa, para ir para casa do teu amigo e tal. Porque ainda me dá mais possibilidades. Então, ouvir o adolescente ou a criança em relação ao não se ela quer ou não fazer, mas o que ela quer com aquilo. O que é importante para ela, onde que ela quer chegar, né? Qual que é o próximo ganho. E é legal eu falar sobre isso, porque para mim essa história do ganho sempre existiu. Não dá para colocar isso como um vilão. Eu sempre me senti em dívida, mas eu também não tenho uma memória horrível em relação a isso, porque isso foi muito bem trabalhado. Eu sempre olhei a terapia ocupacional, ou a físio, ou a fono, como uma ferramenta para alcançar pontos e alcançar habilidades que eu precisava desenvolver. E eu acho que isso é também um dos objetivos que a gente tem na reabilitação. Então, acho que isso é natural a gente reconhecer que existe. Sim, e É importante. É importante falar, você tem que fazer isso. Às vezes você não tá afim de fazer. Pra E- academia, eu não quero pra academia, mas por que você tá fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso? Se eu não quiser trabalhar, então hoje, porque eu não quero, eu tenho voz, hoje eu não vou trabalhar. Gente, eu moraria em Campinas, né? Faria só o que eu gosto. Mudei! Não é isso. Não é até isso, um aprendizado de aquilo você- que é necessário. frustrações Eu não acordo e necessárias. falo assim, hoje, como eu não quero, eu não vou trabalhar. Não, mas é Tem dias importante que a gente você tem que entender fazer. Mas por qualquer que você está criança- trabalhando. E aí, Criança, é, adolescente tem que trabalhar criança. com frustração Isso. também. Isso faz parte da educação. Isso. Não é porque, ainda mais que cada vez mais a gente fala de educação positiva, mas não é porque você vai educar de forma positiva que a criança vai fazer tudo O que que ela ela quer. Não é assim. Ela vai ser um adulto horrível. É isso. Mas você pode participar, por exemplo. Fazer ou não fisioterapia não era uma escolha, mas você pode participar. Como você que vai que você fazer? quer fazer O ali? que você quer fazer nesse momento? Isso sim, né? Né? Participar é isso. Teve processo. exercício Do processo. que eu não quis fazer naquele momento e a gente fez outro. É isso. Mas aí, ó, pra gente fechar, vocês me fizeram lembrar de uma pergunta que uma vez eu fiz para uma mãe aleatória e foi legal, assim, perceber isso. A gente passou o nosso episódio todo basicamente falando da chegada de uma deficiência numa dinâmica familiar e vários prismas em relação a isso. Teve um dia que eu perguntei para uma mãe, de uma maneira bem direta, se o mundo fosse menos capacitista e mais acessível, a deficiência na sua criança ia te preocupar tanto assim? Ela, sem pestanejar, ela falou, não. Não, com certeza não. O que vocês pensam sobre isso? Vamos pensar um recorte que é sensível também. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode trabalhar depois, tá? Mas assim, só já provocando. É uma das angústias que as famílias me reportam muito e que os estudos vêm trazendo é a questão da finitude. Total. O que vai ser do meu filho quando Eu morrer? É o maior medo de todo mundo. Sim. E aí a gente vira e fala assim, se a gente tivesse
no nosso sistema de saúde, de assistência social ou no serviço de qualquer coisa, um serviço de apoio comunitário e de cuidado ao longo da vida, a mãe estaria tão apertada com o processo de finitude como uma mãe típica? Não. Porque eu viro e falo assim, gente, uma hora eu não vou estar aqui, tá? Mas eu não projeto para o meu filho quem vai cuidar do meu filho. Não, exatamente. Você pensa que seu filho vai estar adulto, ele vai se cuidar. Se eu estivesse Agora num a gente... Exatamente. Se eu estivesse num ambiente que eu tivesse um recurso e o suporte comunitário de processos de cuidado ao longo da vida, talvez eu não correria tanto, porque o tempo de reabilitação é só no início. Talvez eu viveria com menos pressão, porque é um processo que acontece ao longo da vida. Talvez eu consiga um serviço de apoio do governo e de diferentes órgãos para uma casa apoiada de cuidados, né? Um local no qual haveria um cuidado ao longo da vida, não só na infância. Legal. Débora. Não, eu concordo plenamente com você. O maior medo de qualquer mãe, assim, é isso. E a gente acaba... É isso, você morrer, quem vai cuidar do seu filho, né? Porque você não pensa, eu vou morrer amanhã. Toda mãe de criança tem medo de morrer rápido, mas assim, a gente vai morrer um dia, né? E a tendência é o filho crescer e viver e ser autônomo, ser independente. Mas é isso, basicamente isso que você falou, assim, não teria esse mal. Se eu tivesse uma certeza, né, de que minha filha não teria tanto preconceito, teria mais acessibilidade, não seria difícil para ela ter acesso às coisas, sabe? Eu teria muito menos medo de tudo. Então, hoje em dia, eu tenho sim medo do futuro. Se você pergunta para mim assim, tenta viver hoje, eu acho que é o que a gente tem que fazer, eu tento viver máximo o presente, porque senão você fica pensando lá no futuro, a gente vai surtar. Mas assim, é difícil não pensar no futuro e pensar que minha filha daqui a pouco vai começar a olhar ao redor e perceber o preconceito das pessoas. Ela tem que começar a perceber. A olhar ao redor e perceber que ela não vai conseguir ir para tal lugar igual os amigos vão, porque não vai ter acessibilidade. Então, são preocupações que eu não teria hoje, que eu tenho já, mesmo minha filha tendo só 6 anos. Eu não tenho coluna para carregar quando ela for adulta. É isso, eu não tenho coluna para carregar. E é basicamente a responsabilidade da mãe e do pai carregar. É seu filho, carrega aí. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse um apoio do governo, que tivesse... É isso que nem você falou. Se eu soubesse que eu vou ter um lugar para minha filha ficar... Porque, assim, a gente pensa muito na criança com paralisia cerebral até a adolescência. E a vida adulta? Exato. A gente não pensa na vida adulta, sabe? Então, assim, cadê o plano de agora? Por isso que a gente adulto tem que tá ganhar crescendo loucamente na reabilitação. Sim. Por isso que eu tenho que ganhar rápido, eu tenho que fazer... Que ele tem que ser autônomo no futuro, entendeu? Mas é isso. Então, assim, eu acho que seria muito mais fácil aceitar tudo se eu visse que a vida de uma pessoa com deficiência é muito mais fácil. Entendeu? Porque o que a gente conhece da vida de uma pessoa com deficiência, uma pessoa com paralisia cerebral, é muita dificuldade. Então, se eu soubesse que ia ser tudo mais tranquilo, que ela teria o suporte, que ela teria o apoio para aquilo que ela precisa. É isso, com certeza. Que ela tem direito. Que ela tem direito, é isso. Acho que eu só consigo pensar aí no nosso tamanhinho diante de coisas tão grandiosas e seguir com a nossa motivação de desenvolver esse trabalho, de contar com a ajuda de tantas pessoas, né, convidar todo mundo aí que chegou até o final, né, para esse movimento, para fazer parte mesmo, né, porque eu acho que o que está a nosso alcance, ele é pequeno, mas ele pode ser poderoso se todo mundo fizer a sua parte, né. Então eu acho que é o que motiva o trabalho da nossa casa, é o que motiva estarmos aqui hoje reunidos, né. Então acho que eu só consigo pensar assim no passinho que cada um pode dar, né, para diminuir mesmo essa culpa, né, e para colaborar, né, no processo como um todo, né, assim, acho que... Só para complementar o que a Má falou, o que as pessoas podem fazer para diminuir a culpa da mãe, legal, né? Acho que a gente podia encerrar. Eu acho que para encerrar, eu acho que assim... Eu vou falar por mim, tá? Eu vejo que outras mães também que eu conheço. A gente sente que o nosso filho, às vezes, acaba sendo meio que um fardo para os lugares, assim, por exemplo. Vai ter uma festa. Agora mesmo, a gente está organizando a festinha, a Cecília vai se formar na escola, na educação infantil. E aí tem ela, mas um menino com deficiência também, é cadeirante. E aí a gente está vendo locais para comemorar. E uma das coisas, a gente fica assim, será que eu falo que eu preciso pensar na acessibilidade? Eu fico assim, poxa, será que eu vou incomodar esses pais e mudar para uma casa de festas mais cara, que tem acessibilidade? Eu fico assim, caramba, ou será que eu falo que eu consigo levar ela no colo?
Eu fico me sentindo mal de levar uma E coisa... se uma pessoa desse grupo tivesse atenção, Sabe o que aconteceu? Aham. Então, vira uma casa de festas que tinha escadas. Eram 3 andares. E não tinha elevador, nada disso. 3 então, andares? 3 andares. E era mais barata. E pesa no bolso. Gente, olha aqui, eu não tô julgando ninguém. Eu sei que no final o gasto acaba sendo muito grande. Eu me senti mal em falar, de não aceitar, de falar, pô, gente, mas essa casa de festas não é muito legal. Porque tem 3 lances, sabe assim, são 3 andares. Eu vou ter que ficar subindo e descendo com a Cecília. Sabe o que eu fiz? De culpa, de não ser um fardo pros outros pais. Não, gente, tudo bem, se a maioria quiser, a gente carrega a Cecília no colo. Tá. Eu me diminuí pra não me sentir, assim, sabe, meio que... Eu não quero dar não ser um dá fardo voz. pra alguém. Então, assim, e me sentindo culpada, tipo, cara, não seria nem culpa, Lá vai a talvez. chata. Mas ela vai a chata pedir pela filha. Ai, que Ou então, saco. eu acho que a sociedade poderia, às vezes, sabe assim. Aí veio uma mãe e falou: mas não vai ser legal pra Cecília e pro José. Não vai ter acessibilidade. Então, assim, eu acho que a sociedade, no geral, Isso. poderia, às vezes, ouvir, assim, porque às vezes a gente vai se sentir mal de lutar pelo direito dos nossos filhos. Porque a gente tá se sentindo culpado de lutar pelo direito. tá cansado. Eu me senti Trabalho culpada. coletivo. Não, eu me senti culpada em ser a Trabalho de minoria. todos, né? Caramba, gente, eu vou ficar onerando outros pais, sabe? Eu vou sabe? Pra que eu vou fazer isso? É mais fácil eu me diminuir, eu me sobrecarregar. Pra não levar mais, sabe assim, pra não onerar mais a dias, casa de né, festas, Débora? não Tem ficar mais dias, caro. é. E aí, E tem dias que tá pessoas cansada, compraram a né? briga. Não, Débora. Vamos buscar uma casa que, poxa, vamos um pouquinho mais cara, mas, cara, que tem acessibilidade. Olha que legal, sabe? Então, assim, tem dias que eu vou lá e brigo. Que eu brigo, não brigo, nem brigar, tá, gente? Que eu tô melhor, assim, e vou falar, poxa, gente, será que não poderia buscar uma casa mais acessível? Mas tem dia que eu falo assim, cara, não vou fazer isso, não. Eu não quero ser a chata, não quero ser a mãe inconveniente, não quero ser, sabe? Então, assim, Sim. eu acho que a sociedade pode olhar, às vezes, mais pro lado e pensar, Como será eu que eu posso posso ajudar? fazer isso? Será que como eu posso ajudar essa família? Então, assim, nesse caso, foi uma mãe que falou, não, vambora. E as outras mães compraram também, tipo, vambora. Se vai ser ruim pro José e pra Cecília, vamos fazer isso também. Então, assim, acho que a gente pode tentar diminuir um pouco essa culpa da mãe, porque eu me senti culpada em brigar pelo jeito da minha a filha. possibilidade de um Seria local brigar, assim, mas sabe, acessível. em lutar pelo Acessível. jeito da minha filha, que seria um lugar Sim. acessível. É um direito da minha filha ter um lugar acessível. Mas, cara, quem tá pagando é todo mundo. Então, assim, sabe? Eu acho que poderia ser uma ajuda, assim. Quer falar alguma coisa ou posso encerrar? Você- Posso ir? Ó, essa tua história, ela é tão importante e simbólica, porque ela automaticamente nos convida à nossa última reflexão de agora. Então, vamos por partes. Não é culpa da mãe, é algo que aconteceu, ponto final. Depois a gente lida com isso. Aí, a outra parte, que é o que você acabou de dizer. É justamente pela culpa de não querer dividir o desafio da inclusão com o resto do mundo que o mundo acredita que a pessoa com deficiência não deveria existir. A partir do momento que a gente acha que isso é o melhor caminho, porque a gente não quer incomodar, a gente já está adotando uma postura de que a pessoa com deficiência Incomoda. é um incômodo. É isso. É algo que saiu do programado, ó, pessoal, desculpa, eu sei que não, né, foi mal. E aí, por conta disso, é que a gente também não abre portas para que isso seja compartilhado, porque sinto informar as pessoas que estão nos assistindo, é um fatão, a inclusão é responsabilidade de vocês. Ou você acha que é só de quem está aqui nessa mesa falando sobre isso? É só da terapia da mãe e de mim? Não, eu existo no mundo com vocês. Então, tipo, e aí? O que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Isso pode facilitar muito o processo. Então, para quem assistiu o episódio até aqui, até o final, obrigado por ter ficado com a gente. Assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Esse é um clássico, também tem que falar. Na Tá muito verdade, blogueiro, Rafa. uai. E a gente não esquece que a gente quer saber o teu comentário sobre tudo isso. E as- Posta aqui embaixo, conta uma história, xinga alguém com respeito, mas pode xingar. Desabafa. No quintal pode. Traz, No quintal da nossa casa pode xingar. xingue com calma, o equilíbrio. Tem equilíbrio nas suas palavras, mas dê sugestões de temática, de possibilidades que a gente pode debater aqui. Porque a gente quer que você faça parte desse rolê todo. Eu percebi que você quer falar alguma coisa. Não quer falar nada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau. Obrigada. Obrigada. Ah, o brinde, ó. Brinde.